Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, casar com Kushina no início. Capítulo 81. Yuzuki, eu invejo aquela gota. Tsunade, fique calma, não se deixe levar. Komogakure. Dentro do escritório do Raikage. O quarto Raikage ouviu atentamente enquanto seu subordinado relatava os últimos acontecimentos na situação de guerra de Konoha. Lord Raikage, lamento informar que Konogakure sofreu uma derrota total. Darui disse, com a cabeça abaixada e os dentes cerrados, que Rigakure exigiu 3 anos inteiros de recursos colhidos como compensação. A Vila da Folha perdeu completamente sua capacidade de travar guerra contra Keri. Essa informação foi, sem dúvida, grave para Komo. Embora a nação derrotada não fosse sua Vila das Nuvens, eles não podiam esquecer que quando a guerra entre Konoha e Keri estava no seu auge, o Raikage havia ordenado confiantemente que Darui liderasse uma força de 6.000 ninjas. Eles haviam descaradamente lançado um ataque surpresa na Vila das Névoas. No entanto, eles não previram que seu grande ataque surpresa acabaria resultando em Yuzuki eliminando sozinho mais de 4.000 de seus ninjas. Não foi apenas uma grande derrota, foi uma derrota esmagadora. Maldita seja a folha. Maldita seja a névoa. Para o inferno com eles. Rugiu, deixe-os continuarem se atacando. De agora em diante, não nos envolveremos em seus conflitos. Darui, que havia terminado seu relatório, estremeceu de repente. Em voz baixa, ele perguntou, Lord Raikage, não deveríamos ir atrás de Yuzuki Kamizuki? Afinal, perdemos mais de 4.000 ninjas nas mãos dele. Ao ouvir isso, imediatamente franziu a testa. Este assunto não é urgente. Ele declarou, a Vila da Névoa acaba de receber um aumento de recursos, e não seria sensato confrontá-los em curto prazo. Quando chegar a hora certa, eu mesmo lidarei com ele. Tudo bem, Darui, você pode ir agora. Depois de dizer isso, o Raikage acenou com a mão, dispensando Darui da sala. Assim que Darui saiu, Killer B, o Jinchurikido 8 caudas e o Jituni, o Jinchurikido 2 caudas, surgiram do fundo da sala. E aí, mano? Esse tal de Yuzuki é realmente um osso duro de roer? Killer B respondeu, erguendo uma sobrancelha. Ele nunca tinha visto seu irmão recuar antes. Mas agora as ações de seu irmão fizeram sentir que algo estava errado. Não é que ele seja difícil de lidar, ele é extremamente difícil de lidar. Olhou para Killer B, então balançou a cabeça e disse, ele matou sozinho mais de 4.000 dos nossos ninjas. Quão fraco ele poderia ser? Ele já é comparável a uma besta com cauda ambulante. O Raikage não tinha medo de Yuzuki. Afinal, existem 2 bestas com cauda em Komogakure. E o Jituni tem 2 caudas dentro dela, e ela pode controlá-lo completamente. Killer B tem 8 caudas dentro dele, e ele também pode controlá-lo completamente. O poder de luta combinado desses 2 é formidável. Na verdade, se Killer B sozinho liberasse o 8 caudas de dentro de si, com um pouco de esforço, ele também poderia causar milhares de mortes no campo de batalha. Portanto, estimou que a habilidade de combate de Yuzuki é comparável à de uma besta com cauda. Por favor, fiquem tranquilos, meus senhores. Embora a vila tenha sofrido algumas perdas no momento, nós, a Vila das Nuvens, definitivamente encontraremos uma oportunidade de vingar esse rancor. Mabui disse suavemente. Killer B e Yuji Tuni assentiram. Então, eles saíram da sala. Desde a última convocação deles pelo quarto Raikage, eles tinham sido designados para patrulhar a vila. Suspiro. Vamos esperar alguns dias para Konoha recuperar o fôlego. Então enviaremos alguém para questioná-lo sobre suas falsas informações. Se não tivéssemos acreditado em suas informações incorretas, não teríamos julgado mal a força de Yuzuki Kamizuki. Pelo menos metade dessas vidas perdidas devem ser contadas em suas cabeças. Sim. Mabui imediatamente começou a registrar o assunto. Enquanto isso, nos portões de Komogakure, Yuzuki chegou com Kizami e Mangetsu a reboque, Tsunade seguindo atrás deles. Ele não fez nenhum esforço para esconder a aproximação deles. Kizami, com a sameada pendurada no ombro, caminhou ferozmente em direção aos portões da Vila das Nuvens. Ao ver a entrada imponente e bem fechada, ele abriu um sorriso predatório. Ei, Komogakure, abra! O capitão Ambu de Kerigakure, Lord Yuzuki, está aqui para lhe fazer uma visita. A voz estrondosa de Kizami causou arrepios na espinha dos ninjas de Kumo no topo das muralhas. Ao avistarem o grupo abaixo, o terror tomou conta de seus corações. É Yuzuki Kamizuki. Yuzuki Kamizuki de Kerigakure está aqui. Seus subordinados também. O que fazemos? Rápido! Alerte Lord Raikage. Imediatamente. O caos irrompeu ao longo da parede. Nos últimos dias, notícias de mais de 4.000 ninjas perecendo em batalha foram suprimidas pelo Raikage, mas não passaram despercebidas. Os cerca de 2.000 ninjas que retornaram não eram tolos, eles juntaram as peças. Uma sensação crescente de pavor estava se espalhando por Komogakure, embora todos tivessem mantido suas suspeitas para si mesmos. Mas a verdade não poderia ficar escondida para sempre. Afinal, mais de 6.000 ninjas de Komo marcharam orgulhosamente da vila em direção à fronteira da Terra da Água. Agora, apenas 2.000 haviam retornado. E os outros 4.000? Qualquer um com meio cérebro poderia ver que algo catastrófico havia ocorrido. Kizami, ficando impaciente com a falta de resposta, sentiu sua raiva aumentar. Bang! Bum! 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 Kizami balançou violentamente a sameada, quebrando diretamente os portões da Vila das Nuvens. Em um instante, portas de madeira e escombros de pedra voaram para todo lado. Kizami, muito bem. Yuzuki disse com um sorriso de aprovação. Hehehe. Obrigado pelo seu elogio, Sr. Yuzuki.
Kizami riu. Ele brandiu a sameada novamente, destruindo completamente todo o portão de Komogakuri. Yuzuki sorriu calmamente e caminhou em direção à vila. A Vila das Nuvens era vasta e rica em recursos, envolta em nuvens e névoa. Montanhas sobre montanhas se estendiam até onde os olhos podiam ver, com picos imponentes alcançando as nuvens, mais de uma dúzia visíveis de relance. E esta era apenas a entrada. Como é um lugar bem legal. Yuzuki comentou com admiração: quando tivermos tempo no futuro, vamos transformar isso em nosso território. O que você acha? O cenário era realmente lindo, incluindo o povo de Kumo. Aqueles picos altos alcançando as nuvens significavam que viver ali seria como morar entre as nuvens todos os dias. Presumivelmente, isso poderia desbloquear muitas novas possibilidades. Hahaha. Lord Yuzuki, essa é uma ótima ideia. Kizami caiu na gargalhada desinibida. Até Mangetsu ao lado dele começou a rir. Eles sabiam que já que ele havia dito isso, significava que em um futuro próximo, toda a Vila das Nuvens realmente se rastejaria aos pés da Vila das Névoas. Yuzuki sempre cumpria sua palavra, um fato que eles haviam testemunhado muitas vezes com seus próprios olhos. Ei, Yuzuki Kamizuki, você ficou louco? Querendo realmente transformar a Vila das Nuvens no seu Tsunade olhou feio, já sentindo os olhares raivosos dos moradores ao redor. Antes que ela pudesse terminar de falar, uma forte corrente elétrica surgiu repentinamente da coleira em seu pescoço, quase fazendo seu corpo ficar mole. Lembre-se disso, ao falar comigo, você deve acrescentar a palavra mestre, disse Yuzuki com um sorriso. Para alguém como ela, ele não se sentia muito inclinado a controlar e manipular através da dor, mas Tsunade podia ser extraordinariamente irritante quando queria. Uma tagarela que não se calava. Então isso tornava mais fácil quando chegava a hora da punição. Ela cerrou os dentes, um tanto frenética. Tsunade engoliu as palavras, forçando-as de volta à garganta. Impressionante. Yuzuki disse, seu tom pingando sarcasmo. Uma mulher com seu temperamento explosivo, realmente capaz de engolir quando algo já está em sua boca. Notável, verdadeiramente notável. Suas palavras carregavam um duplo significado óbvio. Tsunade queria desesperadamente lançar uma torrente de maldições, mas ela se recusou a chamá-lo de mestre. Essa única palavra era muito humilhante. Como uma mulher de força de vontade como ela poderia dizer uma coisa dessas? Não se contenha. É ruim para sua saúde, disse Yuzuki com um sorriso malicioso. Veias saltaram na testa de Tsunade. Seus punhos se fecharam com um estalo audível. Ela bateu um punho na parede ao lado do portão de Kumo. Estrondo. O pilar de pedra incrivelmente grosso desmoronou com o golpe. Yuzuki estalou a língua. Ele havia colocado a coleira de Tsunade para impedi-la de atacá-lo diretamente, mas permitiu a ela alguma capacidade de autodefesa. Ele não queria se distrair quando eles inevitavelmente entrassem em choque com o Raikage. Claro, ele recolocaria a coleira em seu estado normal depois de deixar a vila. Que desperdício daquele punho impressionante. Yuzuki comentou, olhando para a mão dela fechada. Aquela força de aperto poderia facilmente esmagar um crânio. HMPH. Tsunade bufou, acenando com o punho ameaçadoramente para ele. Ela percebeu que respostas com apenas uma palavra não acionavam a punição da coleira por omitir mestre. Yuzuki deu de ombros para a expressão fervilhante dela. Deixe-a fumegar o quanto ela quisesse, contanto que isso não interferisse com seu verdadeiro propósito aqui. A comoção foi imediatamente relatada ao Raikage. Lord Raikage. Yuzuki Kamizuki, ele está aqui. O ninja de Komo irrompeu no escritório do Raikage, tropeçando nas palavras. O quê? As pupilas de A se contraíram bruscamente. Aquele Yuzuki Kamizuki ousa vir à nossa Vila das Nuvens? Como ele chegou? Quantas pessoas ele trouxe? Ele poderia estar planejando começar uma guerra? O Raikage bateu na mesa e exigiu respostas furiosamente. Ele veio com 3 subordinados. O ninja relator disse apressadamente. 3 subordinados? As sobrancelhas já franziram profundamente. Yuzuki achava que poderia entrar e sair quando quisesse em Komogakuri com apenas 3 subordinados? Sim. O ninja repórter rapidamente acrescentou. Além disso, eles já destruíram o portão da nossa vila. Bang. Ao ouvir isso, abateu na mesa novamente. A superfície de madeira imediatamente se quebrou em pedaços. Mabui, parada ao lado, esfregou a testa em exasperação. Ótimo, essa já era a 7ª mesa que eles substituíam nos últimos meses. Mabui, espalhe a palavra. Verifique as linhas defensivas ao redor de Kumo. Veja se Kirigakuri já se infiltrou nelas. Não acredito que Yuzuki Kamizuki ousaria vir para nossa vila com apenas 3 ou 4 pessoas. Sim, senhor. Mabui aceitou a ordem imediatamente. Na entrada de Komogakuri. Relatório. Lord Jinchuriki. Na entrada, o ninja de Komo se aproximou rapidamente de Killer B. Cara, eu já percebi essa vibe. B acenou com a mão, interrompendo o ninja. Sem hesitar, ele saltou em direção ao portão principal da Vila das Nuvens. Simultaneamente, Yuji Ni, o Jinchuriki do Duas Caudas, sentiu a comoção e correu para se juntar a ele. Eles estavam patrulhando o perímetro da vila, cientes da possibilidade de Yuzuki vir para Komogakuri. No entanto, eles nunca imaginaram que ele entraria descaradamente pelo portão principal, e fazer isso de uma forma tão notória. No portão de entrada. Muito bem. Atraímos a atenção deles. Yuzuki recostou-se em uma cadeira de pedra, passando os braços sobre os ombros de Tsunade e puxando-a para mais perto, ficando bem confortável. Tsunade tremeu de raiva, mas ela não ousou ficar de pé. Levantar-se desencadearia um choque elétrico, e depois de levar o choque, ela logo cairia de volta na cadeira. Dadas as circunstâncias, ela não teve escolha a não ser sentar-se obedientemente. E apareçam como um casal com ele. Jin. Tsunade está lívida. Ela quer te despedaçar. Parabéns, o anfitrião ganhou 10.000 pontos de vilão? Yuzuki levantou uma sobrancelha. Ele tinha acabado de se acomodar com ela, certo? Esse ódio era necessário?
Só porque ele estava discretamente sentindo seus seios fartos? Absurdo. De fato. Mulheres. Criaturas completamente irracionais. No calor escaldante do verão, felizmente, alguma sombra de árvore fornecia cobertura. Mesmo assim, Tsunade começou a suar. Curiosamente, o corpo de Yuzuki permaneceu frio e refrescante. O que estava acontecendo? Está se sentindo bem? Ele perguntou com um sorriso repentino. Legal, você. Tsunade deixou escapar sem pensar. Ela então olhou para ele. Sua expressão era uma mistura de vergonha e raiva. Você não consegue sentir essa brisa agradável? Yuzuki disse, seu sorriso se alargando. Seus olhos viajaram para o pescoço dela, onde uma gota de suor escorreu para seu enorme decote. Eu invejo essa gota. Uma veia pulsava visivelmente na testa de Tsunade. Ela lutou para suprimir um discurso mordaz. Ela não deixaria Yuzuki fazer o que queria tão facilmente. Seu único objetivo era provocar a raiva dela. Táticas, sim, essa era apenas sua estratégia desprezível. Ela tinha que suportar isso. Se ela reagisse, estaria jogando nas mãos dele. Aguente. Mantenha calma, não se empolgue. Capítulo 82. Elementalização de gelo. Eu gosto de gatinhos quietos, então fique quieto. Na entrada de Komogakure, mais de 100 ninjas de patrulha já haviam chegado, cercando Izuki e seus companheiros. Todos estavam em alerta máximo, esperando ordens de cima. Apesar de nunca tê-lo confrontado diretamente antes, a reputação de Izuki no campo de batalha era amplamente conhecida. Suor frio escorria na testa de todos. Se uma luta real acontecesse, essa primeira onda de ninjas provavelmente pereceria. Sob a sombra da morte, ninguém conseguia permanecer calmo, nem mesmo o ninja Kumo, amante da batalha. Parece que tem bastante gente aqui. Vai ser divertido quando começarmos a matar mais tarde. Kizami gentilmente acariciou sua sameada. Sua espada grande respondeu imediatamente, constantemente contorcendo sua lâmina. Minha espada está coçando por ação. Ha 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 ha. Ele lambeu os lábios secos, seus olhos de tubarão encarando intensamente os ninjas da nuvem ao redor. Parecia que assim que Izuki desse a ordem, ele os massacraria sem piedade. Ouvindo suas palavras, o ninja de Komo não conseguiu evitar estremecer. Se realmente chegasse a um acordo, eles seriam os únicos a sofrer uma derrota esmagadora. Kizami diminua um pouco o tom. Viemos para Komogakure com uma atitude pacífica para negociar. Se as negociações forem bem, podemos até precisar dessas pessoas para fornecer recursos para nossa vila. Se as negociações não forem bem, Izuki se levantou, caminhando casualmente para o lado de Kizami. Ele sorriu levemente para o ninja da nuvem diante dele. Naquela hora, não será tarde demais para matá-los. Ele estava falando sério mesmo? Claro que não. Trabalho gratuito é bom, seja de escravos ou não. Princípios morais? Não fale com ele sobre esse absurdo. Depois de ouvir suas palavras, todos os ninjas estremeceram. As palavras de Izuki foram ainda mais aterrorizantes que as do cara tubarão. Neste momento, 2 sons de vento forte surgiram de dentro das fileiras dos ninjas de Kumo. Então, Lord Killer B chegou. E Lady Yujito também chegou. Eles estão aqui. Vozes continuavam surgindo dentro das fileiras ninjas. Gradualmente, o Killer B e o Yujito Ni apareceram. Izuki deu uma boa olhada. Ele ignorou B completamente, mas a mulher bonita ao lado dele chamou sua atenção. Nada mal. Ela tinha cabelos longos, lisos, castanhos claros, trançados em uma trança que chegava até a cintura. Seu rosto era frio, com um toque de ar altivo. Ela é uma gatinha orgulhosa. Eu gosto dela. Izuki pensou consigo mesmo. Talvez sua casa estivesse sem uma empregada com orelhas de gato ou algo assim. Agora mesmo, Yujito não era o candidato perfeito? Vá chamar seu Raikage. Nosso Lord Izuki quer ter uma boa conversa com ele. Mangetsu deu um passo à frente lentamente, falando em um tom de comando. PFFT. Ha ha ha. Ao ouvir suas palavras, Yujito não conseguiu se conter. Ela caiu na gargalhada. Então ela franziu as sobrancelhas e gritou com raiva. Eu acho que você está sonhando. Nosso Lord Raikage não é alguém que você pode ver quando quiser. Bem, se esse é o caso. Mangetsu estreitou os olhos. Ele já tinha começado a reunir chakras secretamente. Apenas esperando a ordem, ele e Kizami subjugariam Killer B e Yujito Ni sem hesitação. Vou brincar com eles um pouco. Izuki caminhou lentamente na frente de seus 2 ninjas. Ele olhou para Killer B e Yujito com grande interesse. Venham. Deixe-me ver o poder do 8 caudas e do 2 caudas. Uma verdadeira batalha contra bestas com cauda. Essa também foi sua primeira vez. O encontro anterior com o 3 caudas não contou. Afinal, ele não poderia ter realmente destruído Izobu naquela época. Caso contrário, Yagura teria morrido junto com ele. Mas agora, com 8 caudas, Izuki não tinha tais preocupações. Se ele morresse, então que assim fosse. Ei, todo mundo saia. Ninja e aldeões, peguem a estrada. Killer B gritou rapidamente a ordem. Ele já tinha descoberto. O deus do gelo diante dele queria testar a força dele e de Yujito. Se os dois não pudessem contê-lo, Komogakure definitivamente seria colocado em uma situação passiva. Ataque primeiro para ganhar vantagem. Ataque depois e sofra as consequências. Com esse princípio em mente, depois que Killer B viu que a multidão ao redor havia sido evacuada, ele imediatamente cobriu seu corpo com uma camada de chakra do 8 caudas. Técnica de cintilação corporal. Liberação relâmpago. Lariat. Nada de movimentos extravagantes. Ao enfrentar um inimigo poderoso, técnicas chamativas são desnecessárias. Na verdade, não havia absolutamente nenhuma tática de batalha. Era tudo sobre punho contra punho. Bum! Izuki ficou parado no lugar, imóvel. Em contraste, Killer B, que tinha acabado de atacá-lo, sentiu uma força de recuo incrivelmente forte de repente subir pelo seu braço, espalhando-se por todo o seu corpo.
Essa vibração intensa parecia como se seu próprio ataque tivesse pousado nele mesmo. Essa sensação era extremamente desconfortável. Izuki observou enquanto Killer B recuava. A habilidade de recuo de sua Gura Gura no Mi havia se desenvolvido para um nível totalmente novo. Ele agora podia refletir 90% da força. O verdadeiro poder da fruta Tremor Tremor ainda estava se desenvolvendo continuamente. E agora ele também tinha várias técnicas recém-desenvolvidas com ele. Era a oportunidade perfeita para experimentá-las neste Jinchiki. Yujito. Cuidado, esse cara tem um mojo estranho. Parece que ele está rebatendo nossos movimentos de volta para nós. B voltou para o lado dela, então rapidamente explicou em voz baixa a habilidade que ele tinha acabado de descobrir. Entendido. Neste momento, um toque de luz azul brilhou nos olhos de Yujito. Então o chakra azul em seu corpo de repente explodiu. Ela entrou diretamente em um estado de besta de meia cauda. Ambas as mãos dela se transformaram em garras de gato incrivelmente afiadas. Ele pode refletir seus socos. Não acredito que ele possa refletir minhas garras. Ela olhou para Izuki à distância. Essa pessoa era inimiga de Komogakure. Ele era o culpado responsável por matar mais de 4.000 ninjas da vila deles. Neste momento, a superfície do corpo de Yujito já havia começado a emitir grandes quantidades de chakra do Duas Caudas. Este chakra apareceu em uma cor azul profunda com padrões de demônios felinos nele. Ao mesmo tempo, com o suporte do chakra da besta com cauda, mesmo que ela sofresse alguns ferimentos, ela poderia se recuperar rapidamente usando. Nesse estado, seu poder aumentou. Garra de gato. Uau! Sua figura brilhou explosivamente. Em um instante, ela alcançou a frente de Izuki. Aquelas garras afiadas de gato, formadas de chakra, balançaram ferozmente em direção ao corpo dele. Esse ataque, ela não se conteve nem um pouco. Quando as garras afiadas do gato fizeram contato com seu corpo, a força de recuo esperada não apareceu. Em vez disso, elas rasgaram facilmente. Vendo isso, o rosto de Yujito imediatamente se iluminou de alegria. Parecia que a defesa de Izuki não era absoluta, afinal. A mão direita dela aumentou rapidamente a intensidade do chakra, rasgando rapidamente o corte na cintura dele, expandindo continuamente. Se ela pudesse dividi-lo diretamente, a vitória pertenceria ao lado deles. O corte ainda estava rasgando continuamente. Essa cena fez Tsunade, que estava observando de longe, arregalar os olhos em descrença. De jeito nenhum, a força de Izuki era realmente tão fraca? Não, isso deve ser uma atuação. Mas seu corpo estava prestes a ser dilacerado por Yujito. Se ele realmente fosse dilacerado, ele ainda poderia sobreviver? Tsunade disse com raiva. Seria melhor se ele morresse. Se ele morrer, essa maldita coleira deveria sair, certo? Ela definitivamente sairá. Por um momento, ela realmente começou a se sentir um pouco esperançosa, desejando que a mulher que estava usando o ataque com garras de gato tivesse sucesso. E agora Yujito sentiu que assim como ela tinha rasgado na metade do caminho, ela não poderia continuar mais. Além disso, ela não sentiu o cheiro de sangue. Olhando para cima e focando seu olhar, ela ficou subitamente estupefata. O corpo de Izuki claramente havia sido rasgado ao meio por ela. Mas, por que o corte foi tão suave e uniforme? E parecia que ela estava cortando gelo. Kufi. Izuki soltou um suspiro suave, o ar gelado escapando constantemente. Um frio extremamente gelado imediatamente soprou em Yujito na frente dele. Isso a fez tremer instantaneamente. Liberação de gelo. Elementalização. Seu corpo havia entrado no estado de elementalização de gelo. Nessa forma, ele era o epítome da invencibilidade. Liberação de gelo. Momento congelante. Uma voz fria, atada com um frio sem fim, invadiu o braço de Yujito. Em um instante, o gelo cobriu tudo. Seu braço inteiro imediatamente congelou. Um frio intenso de gelar os ossos agarrou seu braço, prendendo sua mão direita dentro do corpo dele. Não importava o quanto ela tentasse, ela não conseguia retirá-la. A dor severa do frio intenso fez Yujito gritar. Em instantes, sua testa e costas estavam encharcadas de suor. O que está acontecendo aqui? Tsunade ficou estupefata. Ela esfregou os olhos com força, incapaz de acreditar no que estava vendo. Com uma expressão grave, ela disse então. Ele também possui uma técnica secreta similar à técnica de hidrificação do clã Zuki? Mangetsu imediatamente interrompeu. Não compare a técnica de hidrificação do nosso clã com a habilidade do Lord Izuki. O poder dele é muito mais misterioso e potente. Como você ou eu poderíamos sequer começar a compreender a verdadeira extensão das habilidades do nosso Lorde? Tsunade levantou uma sobrancelha, optando por não discutir mais. Yujito podia sentir o frio invadindo seu corpo continuamente. A dor intensa a fez se contorcer. Eu gosto de gatinhos quietos. Izuki disse, olhando para sua expressão de raiva. Então você realmente precisa ficar quieta agora. Liberação de raio. 3 milhões de Vevari, descarga elétrica de 3 milhões de volts. No segundo seguinte, seu corpo foi instantaneamente envolvido por raios infinitos. Esses raios densos de eletricidade, viajando ao longo do braço dela, começaram a eletrocutar freneticamente seu corpo. Mesmo sendo Jinchiki do Duas Caudas, ela não conseguiu suportar um choque elétrico tão intenso. Seu corpo inteiro convulsionou rapidamente. Após a descarga terminar, Yujito desmoronou completamente na frente de Izuki. Seus olhos negros estavam cheios de ódio por ele. Jin. Parabéns, o anfitrião ganhou 50.000 pontos de vilão.
Izuki casualmente pegou Yujito e a jogou para o lado, criando um deslizamento de gelo que a levou até Mangetsu Ikizami. A habilidade de combate do Duas Caudas era muito fraca. Não valia nem a pena sua atenção séria, muito menos um alvo de treinamento para suas novas técnicas. Pelo contrário, seu alvo era o Killer B do Oito Caudas não muito longe. No segundo seguinte, ele cerrou o punho. Um escudo de energia branca apareceu lentamente. Liberação de vibração. Kukishin, terremoto. Um soco. Ele atirou em direção a Killer B sem hesitação. No momento seguinte, o espaço pelo qual o escudo de energia branca em seu punho passou pareceu começar a rachar. Uma força de terremoto inexplicavelmente poderosa atingiu o Killer B do Oito Caudas. Bang! Bum bum bum! O poder do terremoto era invisível a olho nu. Além disso, não houve nenhuma flutuação de chakra. Isso deixou B com pouca defesa. E agora, ele foi atingido com força. Ele foi arremessado em direção à área residencial atrás dele. Bang! 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 Bum! 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 Somente depois de demolir várias casas ele finalmente parou. Essa cena deixou todos os ninjas da nuvem ao redor em choque. Afinal, aos olhos deles, Izuki tinha acabado de dar um soco casualmente. No entanto, seu Lord Killer B foi lançado voando a várias centenas de metros de distância. A diferença na força deles era realmente tão grande. Uma pitada de medo surgiu nos olhos de todos. Imediatamente, eles se lembraram do rumor anterior sobre ele ter massacrado sozinho mais de 4.000 pessoas. Será que isso não era apenas um rumor? Tosse, tosse, tosse. Nas ruínas das casas residenciais, Killer B rapidamente se levantou. Ele já estava ferido em vários lugares. No entanto, todas as áreas feridas estavam cheias de chakra vermelho brilhante. O chakra do Oito Caudas já havia começado a curar seus ferimentos. B. Você o subestimou um pouco. Neste momento, a Chibi dentro dele disse lentamente desta vez, nosso oponente é muito forte. Ainda mais forte do que aqueles que encontramos antes. Depois de ouvir as palavras do Oito Caudas, Killer B disse solenemente, e aí mano, hora de usar as armas grandes. Nossos punhos não estão dando conta, então vamos no modo besta total com esse cara. A Chibi também não hesitou. Então, estrondo, estrondo. As ruínas da área residencial mais uma vez levantaram uma nuvem de poeira. Rugido. Capítulo 83. 3 condições que enfureceram o Raikage. Muito difícil? Então não faça isso. O rugido furioso da besta com cauda ecoou por toda Komogakure. Em um instante, uma criatura enorme apareceu no topo das ruínas. Killer B havia se transformado completamente em sua forma de besta com cauda para confrontar Yuzuki. Para essa batalha, ele teria que dar tudo de si. Bum, bum. O Killer B do Oito Caudas bateu os punhos com força. Ei, Yuzuki! Prepare-se para sentir o calor, porque eu estou prestes a trazer o trovão, idiota. Depois de fazer sua ameaça, ele avançou em direção ao inimigo. Mera raiva impotente. Yuzuki olhou friamente para Killer B que corria. Então, sua mão direita se fechou lentamente enquanto uma grande esfera de energia branca se materializava. Liberação de vibração. Kukishin, terremoto. Enquanto ele balançava o punho direito, ondas de terremotos aterrorizantes atingiam continuamente o Killer B do Oito Caudas. Bum, bum, bum. Uma pessoa comum teria sido reduzida a uma névoa sangrenta sob tal poder aterrorizante. No entanto, graças ao corpo transformado do Oito Caudas, Killer B lutou para suportar o ataque intenso. Rugido. Um rugido contínuo irrompeu enquanto ele tentava romper o bloqueio do poder do terremoto. Mas diante do poder absoluto, até mesmo o Oito Caudas só conseguiu suportar passivamente a surra. Droga. B. Se não contra-atacarmos agora, vamos perder em breve. A Chibi gritou alto. Eu te ouço. Estou dando tudo de mim, mano. Killer B usou toda a sua força para controlar seu corpo. Mas, sob os contínuos terremotos, ele simplesmente não conseguia se estabilizar. Neste momento, Yuzuki parou seu ataque. Em vez disso, ele levantou sua mão direita, e o alcance do círculo de luz branca começou a se expandir continuamente. Em apenas alguns segundos, assim que Killer B conseguiu estabilizar seu corpo enorme, o círculo de luz branca o envolveu completamente. Então, um sorriso surgiu no canto da boca de Yuzuki. Liberação de vibração, Jakishin, terremoto severo. No segundo seguinte, o punho direito de Yuzuki bateu ferozmente no chão. Bum, estrondo, estrondo, estrondo. De repente, toda a superfície da estrada à sua frente começou a se agitar violentamente. Não só isso, os prédios ao redor desabaram instantaneamente. As vibrações intensas desencadearam um super terremoto localizado. Detritos voaram para todos os lados. O solo abaixo da estrada continuamente irrompeu para fora, expondo até mesmo o leito rochoso marrom abaixo. E os tremores aterrorizantes dentro do círculo de luz não tinham acabado. O chão rochoso foi despedaçado, então as pedras espalhadas continuaram tremendo e voando. O alvo era claramente o Jinchuriki do Oito Caudas dentro do círculo de luz branca. Bum, 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 bum. Em um instante, a poeira encheu completamente a rua inteira. Uma dúzia de quarteirões da cidade, sob este único golpe, foram completamente reduzidos a ruínas. Em todo lugar havia uma cena de devastação apocalíptica. As baixas foram severas. Nenhum ninja como nas proximidades sobreviveu, todos eles pereceram dentro das ruínas. Além disso, esses prédios desabados não foram a causa principal de suas mortes. A razão primária foi a vibração absoluta dentro do círculo de luz branca. Essas vibrações não só desencadearam terremotos poderosos, mas também causaram vibrações destrutivas ao corpo humano. Os ossos dentro dos corpos desses ninjas da nuvem falecidos foram completamente despedaçados. Jin. Parabéns, anfitrião, por obter 150.000 pontos de vilão. Abaixo de todas as ruínas, apenas o Killer B do Oito Caudas conseguiu sobreviver. Estrondo. Com um soco, ele destruiu as ruínas que cobriam seu corpo. Killer B cambaleou instavelmente levantando-se lentamente.
Quando ele viu as ruínas ao redor e os ninjas caídos em poças de sangue em meio aos escombros, ele ficou imediatamente furioso além da conta. Maldito seja Yuzuki Kamizuki! Vou te matar! Killer B nunca tinha ficado tão bravo antes. Ele não queria nada mais do que esmagar Yuzuki com suas próprias mãos. Jin, Killer B desenvolveu uma raiva avassaladora em relação a você. Parabéns, anfitrião, por obter 100.000 pontos de vilão? Ao ouvir isso, Yuzuki deu uma risada fria. Você acha que pode me desafiar? Lamentável. Liberação de gelo, era do gelo. No segundo seguinte, Yuzuki decidiu não dar nenhuma chance para Killer B fazer um movimento. Um frio terrivelmente intenso varreu a área. Em um instante, tudo nas ruínas ao redor estava completamente congelado. Até mesmo Killer B do 8 caudas não foi exceção. Então, um brilho de luz surgiu dos olhos de Yuzuki. Liberação de relâmpago, 1 bilhão veio Thor, 1 bilhão de volts o julgamento celestial. Rachadura. Bum, 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 bum. Um pilar de relâmpagos incrivelmente denso apareceu de repente no céu, um raio vindo do nada. Nada poderia se comparar a esse trovão explosivo. Todo Komogakure, e até mesmo as cidades e pequenas vilas ao redor, podiam ouvi-lo com clareza cristalina. Então, um enorme raio cilíndrico caiu violentamente do céu, atingindo diretamente o já congelado Killer B do 8 caudas. Estrondo, 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 estrondo. Naquele momento, o intenso clarão do relâmpago forçou todos os ninjas que tinham corrido a fechar os olhos. Todos sentiram um rugido ensurdecedor, seus cérebros zumbindo. Então, eles entraram em um estado de surdez temporária. Por todo o céu e a terra, todo o som havia ficado em silêncio. Diante de seus olhos havia um brilho de relâmpago incrivelmente intenso. Após bang, 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 o som de explosões violentas ecoou por todo o céu. Dentro da Vila das Nuvens, todos os ninjas sentiram esse poder de relâmpago que era aterrorizante ao extremo. Conforme o pilar de relâmpago se dissipava lentamente, a forma do Killer B do 8 caudas não era mais visível. Tudo que podia ser visto era um corpo. O corpo já havia se transformado em um estado carbonizado. Ao redor dele, o chakra do 8 caudas ainda permanecia. Ele ainda não morreu. Yuzuki estreitou os olhos, olhando para Killer B que havia entrado em coma profundo. Então ele imediatamente perdeu o interesse. Fraco, fraco demais. Não é páreo para ele de jeito nenhum. Embora isso tenha ocorrido em parte porque o oponente não entendia seus trunfos, no final das contas, era porque Yuzuki era simplesmente muito poderoso. Gulp, aquele cara, ele é muito forte. Tsunade, que estava assistindo a batalha do lado de fora, respirou fundo ar fresco. A luta recente a deixou sem fôlego. O poder dele havia excedido completamente os limites do que ela podia aceitar. Duas grandes bestas com cauda foram facilmente manipuladas por ele. Além disso, se ele tivesse agido assim desde o começo, os Jinchuriki do 8 caudas e do 2 caudas provavelmente nem teriam tido a chance de fazer um movimento. Yuzuki Kamizuki. Ain, senhor, é uma honra para nosso Komogakure que você tenha vindo nos visitar. Por favor, venha por aqui. O Raikage está esperando por você há algum tempo. Neste momento, do lado de fora das ruínas, Mabui veio correndo, se aproximando de Yuzuki, e respeitosamente disse. A batalha recente já havia causado sensação por toda a Vila das Nuvens. A imediatamente havia despachado para lidar com a situação. E agora, assim que ela chegou aqui, ela descobriu a cena da derrota miserável do Lorde 8 Caudas Killer B. Então ela imediatamente tomou a decisão mais correta. Submissão. Yuzuki olhou para Mabui, que estava com um sorriso lisonjeiro diante dele. Como diz o ditado, não bata em um rosto sorridente. Se você tivesse cooperado desde o começo, isso poderia ter sido evitado. Em vez disso, você escolheu aprender da maneira mais difícil. Ele balançou a cabeça levemente e lhe dere. Ao ouvir isso, ela imediatamente disse respeitosamente sim. Ao mesmo tempo, no fundo de seus olhos, uma pitada de medo brilhou. A força dele havia excedido em muito as estimativas deles. Originalmente, eles só achavam que a força dele era comparável à de uma besta com cauda. Eles até mesmo igualaram a força dele com a da 9 caudas. Mas olhando para Killer B gravemente ferido e em coma, e para Yujito 2 caudas incapacitado, Mabui sabia. Komogakure já havia perdido. 2 grandes Jinchuriki da besta com cauda não eram páreo para Yuzuki. Como eles poderiam lutar agora? Ela lançou um olhar para os ninjas da nuvem que tinham se aproximado. Vá salvar Killer B e Yujito rapidamente. Então, ela respeitosamente conduziu Yuzuki e seu grupo em direção ao prédio do escritório do Raikage. Meia hora depois, no último andar do prédio de escritórios do Raikage, uma reunião tensa acontecia em torno de uma longa mesa de conferência. Yuzuki recostou-se na cadeira, pernas cruzadas vagarosamente, exalando um ar de completa facilidade. Atrás dele, Kizami e Mangetsu estavam em posição de sentido. À sua esquerda, Tsunade mantinha uma postura graciosa, de pé em vez de sentada. Ela não tinha recebido permissão para sentar, e não ousava arriscar. A ideia de ser punida, envergonhada por um choque elétrico na frente dos outros, era insuportável. Ela preferia morrer a encarar tamanha humilhação. Esta deve ser Tsunade, uma das lendárias Sannin da Folha. O Raikage observou suas pupilas se contraindo quando ele avistou a mulher loira ao lado de Yuzuki. Ele sentou-se em sua cadeira com Darui e Mabui de pé atrás dele. Sou eu. Tsunade admitiu relutantemente com a voz baixa. Uma respiração profunda escapou do Raikage enquanto a raiva brilhava em seus olhos. Suas suspeitas foram confirmadas. A Konogakure e Kerigakure estavam de fato trabalhando juntos. Não era pior, a aliança deles agora era flagrantemente óbvia. Apesar de sua fúria, sabia que a situação era precária para Komogakure. Ele virou seu olhar para Yuzuki, agudamente ciente da força esmagadora do homem. Este era o território da nuvem, mas não ousou expressar sua raiva. Ele testemunhou sua crueldade em primeira mão e temeu provocar mais derramamento de sangue. HMPH.
Qual é o seu propósito em vir para a nossa Vila das Nuvens? O Raikage exigiu, indo direto ao ponto. 3 objetivos. Yuzuki respondeu, seus dedos batendo levemente na mesa, um sorriso brincando em seus lábios primeiro, de agora em diante. Kumogakuri deve enviar 50% de seus recursos anuais totais para Kirigakuri todo ano. Você, as veias na testa de assaltaram enquanto a raiva brilhava em seus olhos. A intenção de matar surgiu através dele. Segundo, os Jinchuriki 8 caudas e 2 caudas da sua vila me desagradaram muito. Vou pegar um deles como punição. Você escolhe qual. Yuzuki continuou batendo na mesa, seu sorriso inabalável. Você. O quarto Raikage ficou tão enfurecido que desejou começar a lutar imediatamente. Mas ele não podia. Ele não ousou. A vila estava atrás dele. Ele absolutamente não podia deixar a batalha irromper em sua própria vila ninja. Terceiro pedido. Preciso de uma secretária. Yuzuki olhou para Mabui com apreciação. Para ser justo, sua eficiência era impressionante. Quando as coisas deram errado antes, ela rapidamente deixou seu status de lado para encontrar a solução ideal. Uma mulher assim, desperdiçada em uma vila de brutos como Kumo. Ela deveria estar trabalhando para Keri, para ele somente. Yuzuki Kamizuki. Você? A estava fervendo da cabeça aos pés, encarando-o com olhos cheios de fúria. Como ele ousa fazer tais exigências absurdas na cara dele? Forçar sua vila a pagar tributo a Kirigakuri com metade de seus recursos anuais? Ele estava sonhando? Ele realmente achava que a Vila das Nuvens era moleza como a folha, e as seguintes condições eram ainda mais absurdas. Pegar o Jinchuriki de 2 caudas ou 8 caudas. Deixá-lo escolher? Isso não era apenas um estratagema para criar uma divisão entre a vila e seu Jinchuriki? E mais ainda, ele quer minha secretária? Mabui é minha mão direita. Ela cuida de todos os assuntos, grandes e pequenos, com ordem perfeita. Ela mantém todo o Komogakuri funcionando perfeitamente, mesmo quando não estou por perto. Ele realmente quer levá-la embora? Essas 3 condições, o Raikage não podia aceitar nenhuma delas. Nesse momento, Mabui, que estava ao seu lado, já havia percebido os pensamentos de A. Ela disse apressadamente, bem, Lord Yuzuki, suas exigências são realmente muito difíceis para nós. Este assunto é muito difícil para nós lidarmos. Esta mulher falou com grande discrição. Yuzuki inclinou a cabeça, olhando para ela ao lado do Raikage. De fato, ela era inteligente e perspicaz. Não é de se espantar que ela pudesse se tornar a representante da Aliança das 5 Vilas no futuro. Ela não recusou diretamente suas exigências. Em vez disso, ela usou uma abordagem diplomática para sondar sua atitude. Se sua atitude fosse suavizar mesmo que um pouco, então eles poderiam negociar adequadamente com ele e seu grupo sobre esse assunto. No final das contas, para garantir um resultado com perdas mínimas. Infelizmente, Yuzuki olhou para a mesa de conferências diante dele. Ele bateu nela levemente. Difícil? Essas minhas exigências são realmente tão difíceis? Ele olhou para ela com um leve sorriso. Parecia uma pergunta, mas também como se ele estivesse confirmando algo. Mabui instintivamente sentiu uma pitada de perigo. Embora sua expressão ainda estivesse sorrindo, sua intuição feminina lhe disse. Em seguida, ela absolutamente não deve dizer a coisa errada. Caso contrário, a situação não teria mais salvação. Bem, quando ela estava prestes a falar, Yuzuki interrompeu de repente. Difícil? Se for difícil, então não faça. Então, ele agarrou o canto da mesa de conferência com a mão direita e a virou. Capítulo 84. Yuzuki, me chame de papai e eu vou deixar você comer. A fúria de Tsunade se acende. Estrondo. Yuzuki não hesitou. Sem aviso, ele virou a mesa de conferências à sua frente. A mesa de madeira caiu no chão, espalhando documentos pelo chão. Em um instante, a atmosfera no escritório do Raikage ficou tensa. A mesa virada ficou quieta de lado. Lord Yuzuki, por favor, acalme-se. Mabui exclamou, assustada com sua ação. Ela nunca havia encontrado um adversário tão imprevisível. Ela havia tentado apenas uma pequena sondagem, mas a reação dele foi enorme. Por um momento, ela ficou perdida. Se ele fosse alguém ao menos um pouco razoável, Mabui teria se sentido confiante em lidar com a situação. Mas agora, depois de apenas uma pequena investigação, ela ficou atordoada. Ficou igualmente chocado. Yuzuki era realmente tão irracional? Agora, esse assunto ainda é difícil de lidar? Yuzuki recostou-se na cadeira calmamente, sorrindo como se sua explosão nunca tivesse ocorrido. Ao lado dele, as sobrancelhas de Tsunade se contraíram levemente. Ele tinha virado a mesa e ainda perguntou se era difícil de lidar. Qualquer um com um pingo de dignidade acharia isso intolerável. Ela olhou rapidamente para o Raikage. Se ele pudesse suportar isso, Yuzuki teria vantagem pelo resto da reunião. Agora estava consumido pela raiva. Se Mabui não tivesse segurado, ele teria lutado com Yuzuki até a morte sem hesitação. Lord Raikage. Não podemos de jeito nenhum. Mabui disse rapidamente, mordendo o lábio. Ela se levantou e limpou a garganta. Vamos nos afastar e discutir isso direito. Vou mandar alguém substituir a mesa de conferência. Afinal, ainda precisamos assinar o acordo depois. Suas palavras foram perfeitas. Ela encontrou uma oportunidade de conferir com o Raikage enquanto insinuava o acordo iminente. O rosto de Yuzuki ainda exibia um sorriso. Mabui levou Yujito e ia para um lado. Lord Raikage. Não podemos entrar em guerra com Kirigakuri agora. Além disso, a força de Yuzuki Kamizuki excedeu em muito nossas estimativas. Dado o poder que ele demonstrou, temo que seria necessário você no seu auge, mais Lord Killer B e os 2 caudas. Com Lord Killer B gravemente ferido, não podemos nos envolver precipitadamente em batalha. Os pensamentos de Mabui disparavam. Além disso, Yuzuki Kamizuki já demonstrou seus métodos na vila. Se não concordarmos com seus termos dessa vez, ele pode mirar em aldeões inocentes. Ele ousa? A explodiu de raiva. Yujito abaixou a cabeça e cerrou os dentes.
Lord Raikage. Ele realmente ousa. Lord Killer B e eu já passamos por isso. As vidas dos aldeões e ninjas são como grama aos seus olhos. Ao ouvir isso, seu coração queimou de fúria. Então me diga, Mabui e Ujito, o que devemos fazer? Mabui abaixou a cabeça, seus punhos firmemente agarrando a bainha de suas roupas. Na verdade, mesmo que eu sofra um pouco, eu posso aceitar. É só a segunda condição dele. Ele quer pegar o Jinchuriki do 2 caudas ou do 8 caudas. De acordo com nossa inteligência, Yuzuki Kamizuki parece gostar muito de propor casamento, já que ele já propôs Konoha 2 vezes. Então, o que ele realmente quer é o Jinchuriki do 2 caudas. Mabui e Ujito, ambas mulheres, instintivamente entenderam as implicações. Se concordassem com suas condições, enfrentariam um tormento indizível em Kerigakuri. Ele calculou tudo. Não podemos entregar os Jinchuriki do 8 caudas, precisamos manter nossa força de combate mais forte para a vila. Mabui cerrou os dentes. Normalmente, ela conseguia resolver rapidamente até os problemas mais espinhosos em Kumogakure. Mas agora, Yuzuki havia restringido fortemente suas escolhas. Ela só podia seguir o caminho que ele havia traçado. Uma sensação de total impotência a dominou. Como a segunda em comando de fato da Vila das Nuvens, ela sofreu uma derrota esmagadora nas mãos de Yuzuki. Eu farei isso. Deixe Lord Killer B ficar. Ele está gravemente ferido e precisa se recuperar. Yujito disse, mordendo o lábio. Ela sabia que concordar poderia levar a um destino desumano, mas, pelo bem da aldeia, sacrifícios às vezes eram necessários, seja o corpo ou a vida. Mabui, Yujito, não se preocupe. Vou reunir as outras vilas escondidas o mais rápido possível. Nós viremos para resgatá-lo. A angústia de A era palpável. De uma só vez, a vila perderia não apenas vastos recursos, mas também seu assistente mais capaz e o Jinchuriki do 2 caudas. Esse sentimento era pior que a própria morte. Jin, o ódio de A por você se intensificou. Parabéns, o anfitrião ganhou 50 mil pontos de vilão. Jin, o coração de Mabui está cheio de ressentimento em relação a você. Parabéns, o anfitrião ganhou 50 mil pontos de vilão. Jin, Yujito está cheio de ódio por você. Parabéns, o anfitrião ganhou 50 mil pontos de vilão. Yuzuki estava relaxado em sua cadeira, casualmente acumulando 150 mil pontos de vilão com um aceno de mão. Confortável. Ele estava usando a habilidade teia elétrica desenvolvida a partir da fruta Tremor desde antes. Embora Mabui e os outros tivessem se afastado para discutir, cada palavra chegou aos seus ouvidos. Do outro lado, Mabui respirou fundo. Por enquanto, só podemos concordar com as condições de Yuzuki Kamizuki. Mabui disse solenemente quando estivermos em Kirigakure, usarei a técnica de transferência celestial para enviar informações ao Lord Raikage. Também podemos reunir informações sobre Keri. Pode ser a única maneira de servir a vila enquanto estiver lá. A que não era do tipo que interpretava mal a situação, só conseguiu concordar com extrema frustração. Tudo bem. Ele levou Mabui e Yujito de volta à mesa de conferências recém-substituída. Yuzuki Kamizuki, eu concordo com suas exigências. Espere. Yuzuki disse, levantando-se vagarosamente, você me fez esperar tempo demais. Estou descontente. Então, hoje, você entregará os recursos armazenados para o ano inteiro da sua vila para Kerigakure. E aqui está o problema, seu próprio esquadrão ninja deve entregá-los. Claro. Fique tranquilo, quando chegarmos a Keri, farei meu pessoal verificar meticulosamente os recursos. No meu livro só pode ser mais, não menos. Se houver um pouquinho faltando, declararei guerra a Kumogakure sem hesitação. Ah, e deixe-me lembrá-lo de mais uma coisa, estarei me juntando à batalha pessoalmente. O rosto de Yuzuki ainda exibia um sorriso composto. O quê? Você. O Raikage explodiu de raiva. Exigir um ano inteiro de recursos logo de cara? Isso prejudicaria o desenvolvimento da Vila das Nuvens. Além disso, era ainda mais ultrajante ter o ninja da sua própria vila escoltando os recursos. Ele ficou furioso. Perdeu completamente a paciência. Modo de chakra de liberação de relâmpago. Yuzuki Kamizuki, eu vou te matar. Ele rugiu. Ignorando completamente as tentativas de Mabui de pará-lo, assaltou para frente. Seu punho atingiu ferozmente o rosto de Yuzuki. Direto como um relâmpago. Com o modo de chakra de liberação de relâmpago em potência máxima, ele liberou uma aura sem precedentes. Enquanto isso, Yuzuki permaneceu parado em sua posição original. Ele levantou sua mão, um soco direto sem nenhum movimento extravagante, colidindo diretamente os punhos com o quarto Raikage. Bum! No ponto em que seus punhos se encontraram, um estrondo sônico ocorreu. Então, o punho de Yuzuki quebrou sem esforço o de A, quebrando sua palma e continuando a esmagar os ossos em seu pulso. Carne e tecido foram diretamente expostos ao ar. A dor intensa imediatamente trouxe o Raikage de volta aos seus sentidos. Mas o ataque ainda não tinha acabado. Rachadura. Crunch. O som de ossos quebrando continuou incessantemente. Depois veio a quebra dos ossos do antebraço, depois a articulação do cotovelo, finalmente o braço superior, depois o ombro. A escápula foi pulverizada. E todo o braço direito já foi explodido. Sibilo. A dor intensa e avassaladora fez o Raikage gritar de agonia instantaneamente. Se fosse simplesmente perder o braço direito, ele não teria perdido a compostura a ponto de gritar. Mas agora, Yuzuki não tinha apenas quebrado o braço direito, ele também tinha enviado ondas de choque por todos os seus órgãos internos. Essa dor era como ser cortado por 1000 lâminas. Senhor Raikage, Mabui e outros correram rapidamente. Eles rapidamente fizeram com que ninjas médicos estancassem o sangramento de A. Lord Yuzuki, nós concordamos. Nós concordamos com tudo. Mabui disse freneticamente, nós já rascunhamos o tratado que você mencionou antes.
Nós o assinaremos imediatamente. Se você tivesse feito isso antes, nada disso teria acontecido. Yuzuki disse com um sorriso. Então ele suspirou, seu rosto cheio de arrependimento. Olhe para isso. Você perdeu um braço por nada. Ah. Neste momento, o Raikage estava quase desmaiando de raiva. Com extrema frustração, ele assinou o tratado com a mão esquerda. Depois, Mabui rapidamente fez arranjos. Ela trouxe os recursos acumulados deste ano, então rapidamente montou uma equipe de ninjas Kumo. Eles começaram a preparar esses recursos para transporte, trabalhando arduamente até a noite. Tudo estava finalmente resolvido. Agora, eles só precisavam que Yuzuki desse a ordem, e essa equipe de escolta de recursos da Vila das Nuvens partiria. Senhor Yuzuki, aqui está a lista de inventário de recursos. Mabui disse cuidadosamente enquanto trazia o documento. Não se preocupe, eu confio em você. Yuzuki disse casualmente entregando a lista de inventário para Kizami ao lado dele. Kizami, verifique primeiro. Depois que você verificar, partiremos. Sim, senhor Yuzuki. Kizami obedeceu imediatamente. Mabui exibia um sorriso forçado. Ao mesmo tempo, ela resmungou em seu coração. Ele não disse que confiava em mim. Yuzuki olhou para os recursos abundantes colocados na praça. Ele estimou que apenas contar tudo cuidadosamente levaria uma noite inteira. Ele levantou a cabeça, olhou para o céu escuro e então se espreguiçou preguiçosamente. Estou cansado. Hoje descansaremos em seu Kumogakure. Mabui, arrume um quarto para nós. Yuzuki disse. O corpo de Mabui tremeu levemente ao ouvir isso. Ela respondeu obedientemente, sim. Por favor, siga-me, Lord Yuzuki. Ela graciosamente liderou o caminho para a área de acomodação especialmente preparada para enviados de outras vilas ninjas. Sem ousar ser descuidada, Mabui escolheu a área de recepção mais luxuosa. Este lugar era geralmente reservado para receber os daimyo da Terra do Relâmpago ou kages de outras vilas ninja. Agora estava sendo usado para receber diretamente Yuzuki. Não muito longe. Uma corrente elétrica se espalhou rapidamente por todo o corpo de Tsunade, finalmente trazendo-a de volta à razão. Droga! Não posso ficar a mais de 10 metros dele. Ela suportou a dor da corrente elétrica e rapidamente o seguiu. Uma hora depois, em um dos picos de cânions mais luxuosos de Komogakure, na opulenta área de recepção, Mabui guiou Yuzuki e Tsunade até seus aposentos. Muito impressionante mesmo. Tsunade comentou, olhando para a área de recepção. Ela cutucou as costas de Yuzuki. Ei, estou com fome. Contenha-se. Yuzuki disse, levantando uma sobrancelha. Impossível. Tsunade exclamou, já tendo avistado o banquete disposto em uma mesa através das janelas. Me chame de papai, e eu deixo você comer. Yuzuki disse, inclinando a cabeça em direção a ela. Você, o rosto de Tsunade ficou vermelho de raiva, você é completamente sem vergonha. Agradeço o elogio. Tente um adjetivo diferente da próxima vez. Yuzuki respondeu, cutucando a orelha com indiferença. Ele então seguiu em direção à luxuosa área de recepção. Este é o seu quarto preparado. Mabui disse suavemente, abrindo a suíte mais luxuosa. Nada mal. Ele assentiu em aprovação. Se não houver mais nada, eu vou. Quando Mabui estava prestes a sair, a voz de Yuzuki chegou ao seu ouvido. Hoje à noite, você ficará responsável pelo meu entretenimento. Capítulo 85. Simulação de vida novamente. Começando com o modelo Capitão Pátria. Dentro da luxuosa área de recepção de Komogakure, o corpo de Mabui tremeu levemente ao ouvir suas palavras. Ela mordeu o lábio gentilmente antes de responder suavemente. Sim, senhor Yuzuki. Os olhos de Yuzuki piscaram. Esta mulher era impressionantemente habilidosa, capaz de suportar e se adaptar. Por sua aldeia, ela sacrificaria tudo de bom grado. Ele estava planejando extrair alguns pontos de vilão dela, mas parecia que nada poderia realmente irritá-la. Ou melhor, ela poderia ficar irritada, mas não o suficiente para render pontos. Ei, você não pode descansar sozinho por uma noite? Tsunade, observando de lado, cerrou os dentes em frustração. Embora Konoha e como fossem tipicamente adversárias, as circunstâncias atuais eram diferentes. Além disso, ela e Mabui eram mulheres. Elas entenderam as implicações das palavras dele, o que compeliu Tsunade a falar. Tsunade, Yuzuki disse com um sorriso, se ela não me acompanhar, tudo bem. Você vai me fazer companhia. Seus olhos brilharam de raiva, HMPH. O apetite desse cara é insaciável. Ele até colocou os olhos em mim agora? Ele não percebe o quão formidável eu sou? Tsunade acreditava que sua constituição era incrivelmente forte. Embora ela não tivesse herdado completamente o físico anormalmente poderoso de Hashirama, o sangue do clã Senju ainda corria em suas veias. Com a força de um celo de 100 anos de treinamento rigoroso, que homem comum poderia subjugá-la? Soltando um bufo frio, Tsunade se virou e andou em direção à sala adjacente. Afinal, ela não podia se afastar mais do que 10 metros dele. No momento, ela tinha apenas duas opções, dividir o quarto com ele ou ficar no quarto ao lado. Yuzuki observou Tsunade ir embora furiosa, sua mente já calculando seu próximo movimento. Ele tinha sido muito leniente com ela ultimamente? Ao retornar para Keri, ele precisaria lidar com ela adequadamente. Ele precisava deixar bem claro quem era o verdadeiro mestre. Ao entrar na sala, Yuzuki se esparramou no sofá. Mabui, prepare um banho quente para mim. Ele ordenou. Afinal, ela era sua secretária agora. Sim, senhor Yuzuki. Mabui respondeu suavemente enquanto ia ao banheiro para preparar o banho. A resiliência dessa mulher era surpreendentemente forte. Se ele não a moldasse completamente à sua vontade, seria realmente uma oportunidade desperdiçada. Yuzuki girou seus ombros levemente doloridos. 5 minutos depois, Mabui se aproximou respeitosamente. Senhor Yuzuki, a água quente está pronta. Milímetro. Ele se levantou sorrindo, vamos. Você pode me dar uma massagem nos ombros. Com isso, Yuzuki saiu do salão.
Mabui permaneceu no lugar, reprimindo à força seus sentimentos de vergonha e raiva. Pela vila, por Komogakure. Ela deve resistir. Quando ela entrou no banheiro, ela teve um vislumbre da forma seminua de Yuzuki em pé na banheira. Seu rosto corou enquanto ela observava seus músculos das costas bem definidos desaparecerem sob a água, deixando apenas sua cabeça com seu cabelo preto desgrenhado visível. Respingo, respingo. Yuzuki estava confortavelmente deitado na banheira. Hoje tinha sido bem corrido. Um banho quente poderia lavar a fadiga do dia. Ele olhou pela janela para o cenário noturno lá fora. O céu estava sem nuvens, revelando uma lua enorme e brilhante. O luar entrava no banheiro, salpicando seu corpo. Yuzuki fechou os olhos, aproveitando a técnica de Mabui. E naquele momento, ela começou a observá-lo mais de perto. Este homem era incrivelmente poderoso e impressionantemente bonito. Infelizmente, ele era um inimigo. Caso contrário, Mabui poderia ter pensado em conhecê-lo melhor. Ela balançou a cabeça gentilmente, tentando limpar esses pensamentos conflitantes de sua mente. Ideias estranhas continuavam surgindo, mas ela não podia se culpar inteiramente por isso. Afinal, enquanto ela ocupava a posição de segunda em comando em Komogakure, ela também era uma mulher. Uma inexperiente, aliás, virgem. Várias contradições colidiram em sua mente, deixando-a momentaneamente tonta. Sistema, inicie o simulador de vida de hoje. Yuzuki ordenou em sua mente, não querendo perder tempo. Ele estava preocupado com questões do campo de batalha recentemente, reduzindo seu tempo para simulações. Agora, ele não podia perder nenhuma oportunidade de usar o simulador. Além disso, desfrutar de uma massagem enquanto simulava era o ápice da eficiência. Matar 2 coelhos com uma cajadada só. Jin. Simulador de vida iniciando. Jin. Selecione seu código de trapaça. Primeira opção, pica-pica no Mi, fruta brilho-brilho, versão perfeita sem efeitos colaterais. Segunda opção, respiração solar, obtida no nível superior, sem necessidade de treinamento. E terceira opção, modelo Capitão Pátria, quando totalmente desbloqueado, anulará todos os ataques mentais e fornecerá aprimoramento abrangente. Ufa! Yuzuki exalou profundamente. As funções do simulador foram atualizadas mais uma vez. Agora, no começo, ele oferecia vários códigos de trapaça para escolher. Esses códigos eram originários de incontáveis mundos. A fruta brilho-brilho, nada mal respiração solar, esquece. Nesse caso, Yuzuki flexionou levemente o pulso. Então, ele gentilmente deu um tapinha em Mabui atrás dele. Você também está bem suado. Venha, vamos tomar banho juntos. Seu corpo tremeu levemente. O inevitável estava finalmente acontecendo? Milímetros. Jin. O coração de Mabui se elevou com um poderoso ressentimento em relação a você. Parabéns, o anfitrião ganhou 20.000 pontos de vilão? Depois que Mabui respondeu, ela tirou suas roupas, seu corpo tremendo levemente. Enquanto isso, Yuzuki não fez nada para acalmá-la. Pelo contrário, seus olhos revelaram satisfação ao ver aquela beldade de pele chocolate revelar seu corpo para ele. Respingo. A água espirrou suavemente. Depois que ela entrou na banheira, seu corpo tentou se ajustar ao lado do dele. E obviamente, seus olhos se arregalaram e suas bochechas ficaram vermelhas ao olhar para uma certa coisa rígida. Isto é, Mabui obviamente sabia o que era, mas ela não acreditava que pudesse ser tão grande. Antes, ao massageá-lo, ela tentava evitar olhar para aquela área, mas agora era simplesmente impossível. Parecia uma lança apontando para o céu. Vem aqui. A voz dele a despertou daquele transe, e ela ficou ainda mais envergonhada quando percebeu que estava olhando fixamente antes. Movendo seu corpo ainda mais para perto do dele, ela sentiu seus braços fortes segurá-la firmemente, suas costas agora capazes de sentir aquela rigidez. Mas sem lhe dar tempo para focar em mais nada, Yuzuki sussurrou em seu ouvido. Você sabe por que eu escolhi você? Responda honestamente. A voz dele parecia mágica, como o sussurro do diabo entrando confortavelmente em seu ouvido. Sr. Yuzuki, acho que você me escolheu pelas minhas habilidades e meu potencial. Mabui tentou usar sua racionalidade enquanto seu corpo queimava de vergonha por estar tão perto dele. É também porque eu sou uma mulher. Você está certa. A boca dele estava tão perto do ouvido dela que ela podia sentir a respiração úmida causando um arrepio. Yuzuki então guiou o queixo dela para a janela, onde eles podiam ver vagamente seus reflexos. Mas não é só porque você é uma mulher. Olhe para si mesma. Com essa pele cremosa única, olhos firmes que demonstram sua capacidade, tudo faz de você uma beleza única que me cativou à primeira vista. Essas palavras entraram na mente já confusa de Mabui e praticamente ficaram lá. Foi um sussurro mágico que penetrou seu ego e o massageou, fazendo-a quase esquecer de tudo. E foi isso que Yuzuki tentou fazer com sua próxima ação. Sua mão só precisou mover um pouco o queixo dela, e eles se olharam levemente. Enquanto Mabui se perdia naquele mar azul claro e gelado, seus lábios foram subitamente tomados. Ela não resistiu mais. Enquanto isso, escolha a terceira opção, Yuzuki disse ao sistema. Respiração solar e a fruta brilho-brilho empalideceram em comparação ao modelo Capitão Pátria. Jin. Código de trapaça selecionado. Modelo Capitão Pátria completo. Jin. Simulação de vida iniciando. Você nasceu em uma pequena cidade dentro das fronteiras da Terra do Fogo. Seus pais pereceram no fogo cruzado da guerra, desbloqueando o modelo Capitão Pátria em seu nascimento. Você incansavelmente aprimorou seus poderes, sabendo que no mundo ninja, os fracos eram apenas bucha de canhão. A crueldade do campo de batalha estava gravada em seu próprio ser. À medida que a terceira grande guerra ninja diminuía, o quarto Hokage se sacrificou e a fúria do Nove Caudas terminou. Aos 8 anos de idade, você havia desenvolvido o modelo Capitão Pátria para 20% de conclusão. Mas você sabia que esse poder estava longe de ser suficiente.
Você tinha que ficar mais forte para se vingar das vilas ocultas que deram início à Terceira Grande Guerra Ninja. O poder reina supremo, sempre. Yuzuki refletiu, estreitando os olhos com força absoluta e avassaladora, o mundo se ajoelhará aos seus pés. Enquanto contemplava isso, suas mãos deslizaram sobre o abdômen de Mabui, provocando um leve tremor. Elas então se moveram para cima, para os seios dela, provocando seus mamilos. Seus olhos se arregalaram enquanto ela gemia, mas seu protesto foi silenciado pelos lábios dele reivindicando-os dela mais uma vez, como se negasse a ela qualquer direito de recusar. Simultaneamente ele guiou a mão esquerda dela até seu membro rígido, demonstrando os movimentos desejados. Mabui concordou com um aceno gentil milímetro. 6 anos depois, você desbloqueou 40% do modelo Capitão Pátria. Sua constituição física recebeu um impulso extremo, e seus 5 sentidos passaram por uma melhora qualitativa. Para sobreviver, você frequentemente assumia missões de recompensa no mercado negro subterrâneo. Cada missão era concluída com excelência, rendendo recompensas generosas. 2 anos depois disso, você desbloqueou 60% do modelo Capitão Pátria. Você ganhou a habilidade de voar, e a defesa do seu corpo atingiu níveis sem precedentes. Até mesmo técnicas ninja de Rank S se tornaram meras cócegas para você. Naquele mesmo ano, você se manteve a par dos assuntos do mundo ninja. Naruto Uzumaki e os 11 de Konoha participaram dos exames Chunin. Orochimaru, aliado de Tsunagakure, executou o plano esmagamento de Konoha contra a Vila da Folha. O terceiro Hokage caiu em batalha. Jiraiya retornou, então procurou Tsunade, recomendando-a como a quinta Hokage de Konogakure. Os eventos se desenrolaram conforme o esperado. Ao saber dessa notícia, você permaneceu impassível, concentrando-se em desbloquear mais do seu modelo Capitão Pátria. Você reconheceu que ainda não era uma força invencível. Enquanto você podia negar ataques físicos completamente, ataques mentais continuavam sendo seu calcanhar de Aquiles. Você precisava desenvolver o modelo Capitão Pátria em 100% para atingir seu objetivo. 2 anos depois, você desbloqueou 80% do modelo Capitão Pátria e ganhou uma nova habilidade, Visão de Calor. Seu nome se tornou famoso no mundo da caça de recompensas do mercado negro subterrâneo. Cada missão que você assumiu teve uma taxa de conclusão de 100%. Você foi o mais rápido, completando missões de recompensa em 3 dias. No entanto, havia uma peculiaridade: nenhum dos seus alvos tinha um cadáver intacto. Você só trouxe de volta suas cabeças. Por quê? Seus corpos foram obliterados pela sua visão de calor. Finalmente, aos 20, você desbloqueou completamente o modelo Capitão Pátria. Esta atualização final lhe concedeu imunidade mental completa e um impulso esmagadoramente poderoso para sua força geral. Seu corpo se tornou impenetrável, uma defesa absoluta. Nem mesmo a Bijudama do 10 Caudas conseguiu deixar uma marca em você. Sua força física atingiu alturas assustadoras. Combinado com sua velocidade, quebrando facilmente a barreira do som, seu poder subiu a níveis sem precedentes. Sua visão de calor também recebeu uma atualização extrema. Quase nada poderia resistir a ela. Seu corpo se moveu levemente, trazendo Mabui com ele. As ondulações da água ao redor deles gradualmente se acalmaram. Finalmente desbloqueei todo o modelo Capitão Pátria em... Agora é hora de fazer o mundo ninja inteiro se curvar aos meus pés. Um leve sorriso curvou seus lábios. Nesse momento, Mabui notou seu sorriso quando ele interrompeu o beijo, olhando para ele com olhos levemente marejados. A água do banho se agitou novamente quando Yuzuki se levantou. Sua rigidez agora estava no nível dos olhos de Mabui, a proximidade ao mesmo tempo divertida e intimidadora. Vamos para o sofá, ele disse, estendendo a mão com um sorriso calmo. Sim, Lorde Yuzuki. Mabui assentiu gentilmente enquanto pegava sua mão. Um brilho de lágrimas brilhou em seus olhos. Embora Mabui fosse forte, sempre apresentando a imagem de uma mulher capaz e independente para os outros, ela ainda era uma mulher. Não importa o quão composta e eficiente ela parecesse por fora, seu coração permanecia vulnerável. É que ela nunca tinha conhecido alguém que pudesse expor esse lado frágil dela. Jin, o coração de Mabui está cheio de ressentimento e má vontade em relação a você. Parabéns, anfitrião, você ganhou 20.000 pontos de vilão. Yuzuki, agora sentado no sofá com Mabui na ponta dos dedos, ouviu o sistema avisar com surpresa. Esta mulher não o odiava. Em vez disso, seu coração abrigava ressentimento e má vontade. Ela estava frustrada porque todas as suas estratégias tinham se mostrado ineficazes contra ele? Ela era de fato uma mulher intrigante. No entanto, o que viria a seguir seria ainda mais fascinante. Ele sorriu enquanto observava Mabui, totalmente exposta e visivelmente envergonhada diante dele. Mabui, eu já mencionei isso antes. É realmente uma pena você permanecer ao lado de um bruto como Raikage. Há muitas experiências lindas neste mundo que você ainda não encontrou. Aquele bruto realmente fez de você sua mulher braço direito. Yuzuki observou casualmente. Ele sabia que ela ainda não havia experimentado a verdadeira essência da vida. Senhor Raikage. Ele se importa com a vila, então naturalmente ele não tem tempo para pensar nessas coisas. Mabui defendeu em voz baixa, rangendo os dentes. Quem se importa com o que ele pensa? Yuzuki ajustou sua posição confortavelmente. Estou perguntando a você. Você já pensou sobre isso? Mabui mordeu o lábio, visivelmente nervosa. Responda-me honestamente. Eu consigo detectar mentiras. Ele disse. Seu rosto ficou vermelho. Sob seu olhar, ela sentiu levemente.
Se ela não tivesse pensado nisso, ela teria apagado completamente suas emoções humanas. Ela era humana, não uma deusa. Yuzuki levantou a mão direita e, vendo isso, Mabui lentamente colocou a mão esquerda na palma dele. Não se preocupe. Vou tratá-la como minha mulher agora. Yuzuki disse com um sorriso gentil, puxando-a para seu colo. Cara a cara com ele e ouvindo aquelas palavras, Mabui sentiu seu coração ficar mais leve. Com o menor toque dele em sua bochecha, ela se derreteu de prazer. Enquanto isso, ele continuou a ativar o simulador de vida. Jin, a simulação de vida continua. Você desbloqueou o modelo Capitão Pátria completo e ganhou reforços assustadores para todos os atributos. É hora de agir. E de repente, dois homens vestindo capas pretas com nuvens vermelhas chegam à sua residência. Você os reconhece imediatamente como Idan e Kakuzu da Akatsuki. Ao longo dos anos, a Akatsuki tem recrutado vários ninjas desonestos e outros shinobi poderosos para se juntarem à sua organização. Nos últimos 2 anos, eles descobriram sua reputação. Você é conhecido como governante absoluto do mercado negro subterrâneo. Quando você ataca, não importa o alvo, ou quão poderoso seja o ninja, a morte é certa. Pen, o líder da Akatsuki, enviou Idan e Kakuzu para lhe fazer um convite. Ao vê-los, um grande plano se forma em sua mente. Talvez você possa controlar toda a Akatsuki, fazê-lo se curvar aos seus pés. Então lance a 4ª grande guerra ninja contra todo mundo ninja. Seu objetivo é simples, fazer todo mundo ninja tremer com seu poder e se curvar diante de você. Capítulo 86 Yuzuki, acabou com suas besteiras? Liberação de queimadura, visão de calor, junte-se à nossa organização Akatsuki. Idan exclamou, revelando rapidamente seu propósito em procurá-lo. O objetivo deles era simples, eles queriam recrutá-lo para a Akatsuki e colaborar em grandes esquemas. Idan, antes de aceitar novos membros, devemos testá-los. Kakuzu interrompeu, mencionando um requisito crucial para ingressar na organização. Este era o processo de recrutamento padrão no passado. Ao ouvir suas palavras, seu rosto endureceu com um brilho frio. Em um instante, sem hesitação, seus olhos começaram a emitir uma visão de calor intensamente carmesim. E liberação de calor, visão de calor. 2 raios de calor terrivelmente ferozes perfuraram diretamente os corpos de Idan e Kakuzu. O corpo de Idan foi instantaneamente desmembrado, enquanto 3 corações de Kakuzu foram obliterados antes mesmo que ele pudesse ativar sua técnica do medo do rancor da terra. Totalmente horrorizados, os dois compreenderam completamente a extensão do seu poder. Eles expressaram seu reconhecimento absoluto da sua força. E com isso resolvido, você parte para Megakuri com os 2 membros da Akatsuki a tiracolo. Yuzuki respirou fundo. O modelo Capitão Pátria era de fato incrivelmente poderoso. De muitas maneiras, ele poderia lhe trazer inúmeras vantagens. Ele antecipou ansiosamente o que poderia fazer no simulador após obter o modelo nível superior Capitão Pátria. Enquanto isso, Mabui sentou-se em seu colo, esforçando-se como nunca antes. Gemidos inconscientes escaparam de seus lábios enquanto seu corpo experimentava prazer além de qualquer coisa que ela já havia conhecido. Depois de um dia de viagem, você chegou à Terra da Chuva, um país perpetuamente envolto em lágrimas. O ar estava denso de umidade. Enquanto você olhava para a cortina infinita de chuva diante de você, sua mente vagou. No momento em que você pesou neste véu ilimitado de precipitação, um homem de cabelos laranja no 197º andar da torre da organização Akatsuki abriu os olhos. Pen já havia percebido sua chegada, usando sua técnica do tigre da chuva à vontade para avaliar sua força. Simultaneamente, seus supersentidos se fixaram em Pen, que estava no topo da torre da Akatsuki. Em um instante você saltou para o céu, seu corpo desafiando a gravidade. Você voou em direção à torre da Akatsuki, deixando Idan e Kakuzu boquiabertos. Eles nunca imaginaram que você pudesse voar. Pairando no pico da torre, seu olhar frio fixo em Pen. Ele retornou seu olhar, visivelmente surpreso com sua proeza aérea, e disse, bem-vindo à nossa organização Akatsuki. Pen lançou um discurso grandioso sobre esperar pela paz no mundo ninja e trabalhar juntos. Você ouviu friamente suas bobagens, então soltou uma risada sem alegria. Terminou sua tagarelice? Ótimo. Agora ouça. Deste momento em diante, toda a Akatsuki se curva a mim. Você também, Pen. Obedeça, ou eu forçarei a obedecer. Suas palavras fizeram o rosto de Pen escurecer. Simultaneamente, os outros 6 caminhos de Pen se materializaram atrás dele. Depois que as 6 figuras se reuniram, Pen disse friamente, se você não vai cooperar conosco, então vá embora. A chuva pesada continuou a cair do céu. Você sorriu ferozmente, um brilho carmesim imediatamente apareceu em seus olhos. Você realmente achou que eu estava negociando? Estou lhe dando ordens. Liberação de queimadura, visão de calor. No instante seguinte, 2 raios de calor intenso dispararam de seus olhos, mirando diretamente nos Pen dos 6 caminhos diante de você. Os 6 caminhos reagiram rapidamente, tentando desesperadamente afastar sua visão de calor. Apesar de sua força, os corpos de Pen não eram páreo para sua visão de calor aterrorizante. Em uma fração de segundo, você cortou 5 dos 6 caminhos na cintura. Apenas o caminho deva escapou por pouco, usando Bunstein puxão universal, para desviar para o lado. Você riu maniacamente enquanto gotas de chuva vaporizavam instantaneamente ao contato com os raios de calor de seus olhos. Implacável, você continuou a liberar sua visão de calor frenética na torre da Akatsuki diante de você. Naquele momento, cidadãos por toda a Terra da Chuva testemunharam raios vermelhos de luz emanando do topo da torre mais alta da Akatsuki. Boom! A torre da Akatsuki, incapaz de suportar o ataque da sua visão de calor, foi cortada ao meio. Ela começou a cair, desabando em direção às ruas abaixo. Pen examinou a torre, agora derretida por sua visão de calor, e rapidamente ajustou sua postura. O caminho animal, seu corpo dividido ao meio, desesperadamente formou sinais de mão. A técnica de invocação. Uma fumaça branca ondulante envolveu a área ao redor da torre.
Conforme ela se dissipava, uma coleção de bestas colossais se materializou diante de você. O gigante crustáceo gigante e o camaleão de cauda de cobra estavam empoleirados no topo de prédios próximos. Diante deles, o pássaro gigante bico de perfuração, o cão gigante de várias cabeças e o rinoceronte gigante rugiam em uníssono, enquanto uma enorme centopeia gigante se contorcia ameaçadoramente. Essas bestas invocadas irradiavam um poder avassalador. Essas bestas invocadas são bem poderosas. Será que elas conseguem suportar minha visão de calor? Yuzuki refletiu. Enquanto isso, Mabui estava pressionada firmemente contra a janela de vidro, com as costas molhadas de suor enquanto Yuzuki avançava implacavelmente contra ela. Sendo sua primeira vez, as ondas avassaladoras de prazer a deixaram tonta e atordoada. Apesar de sua inexperiência, seu talento natural era evidente, proporcionando-lhe igual prazer. À medida que a paixão se intensificava, o aroma inebriante de seus corpos entrelaçados enchia o salão opulento. Na sala adjacente, Tsunade se viu confinada devido à restrição que a mantinha a 10 metros de Yuzuki. Embora ela pudesse ter tolerado o mero confinamento, a situação era muito pior. Ela não só estava com fome, mas as paredes eram finas o suficiente para transmitir todos os sons do quarto ao lado. Os gritos apaixonados de Mabui e a voz autoritária de Yuzuki chegavam claramente aos seus ouvidos. Uma mistura de constrangimento e raiva percorreu. Ela ansiava por rasgar Yuzuki membro por membro. Antes, quando ela queria comer, ele a havia negado. Agora isso. Ele estava deliberadamente a deixando com fome enquanto a forçava a ouvir suas atividades íntimas. Isso é enlouquecedor. Ela fervia. Um dia, juro que farei você implorar por misericórdia. Tsunade lutou para reprimir a tempestade de raiva e vergonha em seu coração. Ela puxou as cobertas sobre a cabeça, tentando desesperadamente se forçar a dormir. Mas esta noite estava destinada a ser uma noite sem dormir para Tsunade. Afinal, nenhuma mulher poderia descansar facilmente em tais circunstâncias, especialmente Tsunade, que não comia há tanto tempo. Na manhã seguinte, Yuzuki acordou cedo. Ele havia pausado o progresso do simulador na noite anterior. Afinal, algumas experiências exigiam a atenção total de alguém. Mabui havia se levantado meia hora antes. Ela arrastou seu corpo cansado do abraço de Yuzuki e começou a organizar a agenda do dia. Ao abrir a porta, ele encontrou Tsunade olhando para ele ferozmente, braços cruzados. As olheiras sob seus olhos traíam sua noite sem dormir. Dormi maravilhosamente bem. Yuzuki disse, espreguiçando-se preguiçosamente. Ele acrescentou com arrependimento fingido. É uma pena que você não tenha se juntado a nós. Poderíamos ter nos divertido ainda mais. O peito de Tsunade arfou de raiva com suas palavras. Jin, o ressentimento de Tsunade em relação a você disparou. Parabéns, o anfitrião ganhou 20.000 pontos de vilão. Yuzuki ficou surpreso. Por que essa mulher guardava um ressentimento tão intenso tão cedo pela manhã? Poderia ser porque ele não a convidou ontem à noite? Talvez da próxima vez, ele pensou, ele devesse estender um convite a Tsunade. Lord Yuzuki. Mabui disse, aproximando-se com um andar um pouco desajeitado. O comboio de suprimentos está totalmente organizado. Aguardamos apenas seu comando para partir oficialmente. Yuzuki olhou para suas bochechas ainda coradas e então riu com vontade. Bom, se for esse o caso. Seu olhar de repente se voltou para Tsunade. Ei, espere lá fora. Sairemos em 1 minuto. Ao ouvir isso, o coração de Mabui ficou um pouco turbulento, sem entender o que ele pretendia. Pervertido. Apesar de querer reclamar, Tsunade apenas bufou uma palavra e saiu do quarto, deixando os dois lá. Agora sozinho, Yuzuki puxou Mabui para perto dele em um abraço, fazendo-a tropeçar um pouco e ficar chocada. Você dormiu bem? Ele perguntou enquanto levava a mão ao rosto rosado dela. Sim. Sendo honesta consigo mesma, Mabui não esperava essa pergunta específica dele. Com o coração mais tranquilo, ela continuou, embora não muito, e eu também estou me sentindo um pouco fraca. Eu imaginei. O sorriso dele se alargou ao ouvir o comentário dela. Isso rendeu um olhar levemente ressentido dela, mas Yuzuki não lhe deu mais tempo e a puxou para um beijo apaixonado. Ele teve que ser honesto e admitir que era viciado nessa boca com sabor de chocolate. Depois de alguns minutos assim, eles finalmente se separaram. Mabui até teve que se recompor, pois pensou que fariam isso mais uma vez agora. E depois de ajustar seu traje feminino, ela percebeu que seu corpo estava muito melhor. Você fez alguma coisa? Ela perguntou um pouco curiosa. É um segredo profissional, mas posso te contar. Yuzuki levantou a mão direita, que até então acariciava gentilmente suas costas, e uma corrente elétrica azul passou por ela, massagem elétrica. Ajuda a remover a fadiga e massagear os músculos. Primeiro aquela coisa vibratória, e agora? Mabui falou em voz baixa, sem saber como se sentir sobre isso. Tudo bem, precisamos ir. Depois que eles se separaram, ele deu um leve tapinha na bunda dela. Mas nos veremos de novo hoje à noite, não se preocupe. Pega de surpresa, Mabui ajustou os óculos no rosto e tentou esconder as bochechas coradas ao passar por Tsunade. Não muito longe, Darui observou Yuzuki partir com um suspiro de alívio. Relembrando os eventos na vila desde o dia anterior, ele sentiu imensa alegria com sua partida. Se eles pudessem fazer esse grande demônio deixar Kumogakure, seria um sucesso. A ambição de Yuzuki excedia em muito o que Kumo podia lhe dar. A Vila das Nuvens estava em um estado terrível. Eles tinham acabado de perder mais de 4.000 ninjas, o Jinchuriki do 8 Caudas estava gravemente ferido, e até mesmo o 4º Raikage havia sofrido ferimentos graves. Sem mencionar a perda de Mabui e o Jituni, o Jinchuriki das 2 Caudas. Kumogakure não conseguiu suportar mais golpes. No portão da vila, centenas de carroças estavam prontas. A grande procissão começou a se mover em direção a Kirigakure. E o Jituni e Mabui estavam sentados em uma carroça, enquanto Yuzuki e Tsunade ocupavam outra. Ele estava confortavelmente encostado em seu amplo seio. Isso é tão legal. Yuzuki descontente. Tsunade fervia de fúria.
Se não fosse pela coleira dourada de escrava em seu pescoço, ela já teria balançado o punho na cabeça dele. Agora ela não quer nada mais do que estrangulá-lo. Tsunade, você é realmente uma mulher bem atraente. Não pode sorrir um pouco mais? Quem você está tentando impressionar com essa cara azeda o dia todo? Yuzuki olha para ela, embora seja um pouco forçado. Vá para o inferno. As veias na testa de Tsunade saltam. Mas assim que ela termina de falar, a coleira dourada de escrava em seu pescoço é imediatamente ativada, liberando uma corrente elétrica incrivelmente forte. Ah, você, Yuzuki. Maldito seja. Você está me provocando deliberadamente. Você? Ah, um dia desses, eu vou te matar com minhas próprias mãos. Ela gritou com raiva. Já que ela já está sendo punida com choques elétricos, ela pode muito bem xingá-lo completamente. No entanto, ela tem que suportar uma dor intensa como consequência. A agonia é tão severa que ela está à beira das lágrimas. É dezenas de vezes pior do que seu ciclo mensal, que ela poderia cerrar os dentes e suportar. Mas isso é realmente insuportável, mesmo com os dentes cerrados. Refletindo sobre isso, seus olhos marejados se enchem de ódio intenso enquanto ela o encara. Por que você está olhando para mim? Yuzuki apenas dá de ombros, você mesmo deu o choque elétrico. Não fui eu. Se você não consegue controlar sua boca, não há nada que eu possa fazer. Os pequenos punhos de Tsunade se fecham com força, fazendo estalos. Mas ela não tem poder para fazer nada. Aguente. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar até o dia em que eu finalmente tiver minha chance. Quando essa hora chegar, essa velha senhora definitivamente vai te despedaçar. Senhor Yuzuki, nós planejamos a rota. Levará cerca de 7 dias para chegar à fronteira da Terra da Água. Neste momento, Mangetsu chega do lado de fora da carruagem para relatar. Afinal, eles estão transportando muitos suprimentos de volta para a vila dessa vez. A rota escolhida deve ser uma estrada boa e larga. Algumas florestas devem ser evitadas, se possível, ou desviadas. Entendo. Yuzuki disse. 7 dias alinhados com sua própria estimativa. Quanto às preocupações sobre a potencial interferência de Komogakure, não havia necessidade de se preocupar. No momento, como tinha assuntos mais urgentes. O Jinchuriki do 8 caudas estava gravemente ferido, oscilando à beira da morte. O quarto Raikage havia perdido um braço no ataque de Yuzuki. Além disso, tanto o Mabui quanto o Jinchuriki do 2 caudas eram agora seus cativos. Como a Vila das Nuvens poderia pensar em outra coisa? A noite caiu lentamente sobre o acampamento. Yuzuki já havia chamado Mabui para sua tenda. Lá fora, Tsunade fervia de fúria. A restrição de 10 metros ainda prendia, e Yuzuki havia declarado que só a levantaria quando chegassem a Keri. Isso significava que dias de tortura mental estavam por vir. Sem outra escolha, Tsunade procurou uma maneira de tapar os ouvidos antes de rastejar para dentro de sua própria tenda. Sob o céu estrelado, Yuzuki conversou com Mabui sobre o significado da vida enquanto continuava a simulação de ontem. Jin, a simulação de vida continua. Você causou estragos na Terra da Chuva. Sua visão de calor destruiu a sede da Akatsuki. Aproveitando o momento, o Pencaminho Animal invoca uma horda de bestas aterrorizantes. Essas criaturas monstruosas atacam você em massa. Sob o comando de Pen, elas estão decididas a esmagar você. Flutuando em meio à tempestade furiosa, você solta uma risada maníaca de gelar os ossos. Vamos lá, seus fracos. Seus olhos emitem uma visão de calor implacável, vermelho sangue e liberação de calor, visão de calor. As feras invocadas não são páreo para seu ataque frenético, elas são despedaçadas no instante em que fazem contato. A morte assim vindica antes mesmo que elas possam dissipar. Como se matá-los uma vez não fosse suficiente, você aniquila essas feras uma segunda vez. Você é um deus no céu, intocável. Sua visão de calor não deixa nada além de destruição em seu rastro. O Pencaminho Animal é reduzido a uma poça de sangue fumegante em um instante. Em seguida, você volta sua ira para o caminho preta, caminho Naraka, caminho Azura e caminho Mano Pains. Sua implacável visão de calor derrete todos eles em poças sangrentas. E testemunhando essa devastação, o Pencaminho Deva percebe que deve lutar com todas as suas forças. Caso contrário, você destruirá não apenas toda a base da Akatsuki, mas também toda a Terra da Chuva. A Bunstein e atração universal. Uma força gravitacional incrivelmente forte surge imediatamente em sua direção. Do seu ponto de vista no céu, você usa essa força de atração para localizar o Pencaminho Deva escondido nas ruínas. Sua risada maníaca ecoa pelo ar? Você não vai ouvir? Então morra por mim. Liberação de queimadura, frenesi de visão de calor. Yuzuki não consegue evitar estalar a língua nessa cena. Que psicopata. Realmente digno de ser Capitão Pátria. Por que sempre acabo sendo um babaca em todas as simulações? Ele se pergunta, convenientemente esquecendo que escolheu esse traço de personalidade há muito tempo. Abaixo dele, Mabui virou o rosto, falando com uma mistura de cansaço e timidez. Senhor Yuzuki. Vendo sua expressão envergonhada, Yuzuki se lembrou do que estavam fazendo e redobrou seus esforços. Vamos para o segundo round. Capítulo 87. Conan moldada à vontade. Liderando a Akatsuki para capturar as bestas com cauda, os ferozes raios de calor perseguiram implacavelmente Pencaminho Deva, forçando-o a fugir em todas as direções. Ele não teve tempo de recuperar o fôlego. Você liberou uma furiosa saraivada de raios de calor, mirando constantemente no Pencaminho Deva que fugia freneticamente. Como o oponente se recusou a obedecer suas ordens, ele foi considerado inútil. Ele teve que ser eliminado completamente. É Shiha Tensei, empurrão todo-poderoso. No momento crítico, Pencaminho Deva empregou sua técnica com força, repelindo tudo ao seu redor e se impulsionando para longe, criando distância entre vocês. Conan.
Ele gritou. Instantaneamente dezenas de milhares de borboletas de papel se materializaram, dançando na chuva e flutuando em sua direção. Conan, que estava à espreita, aproveitou a oportunidade. Ela lançou sua dança do Shikigami contra você no ar. As incontáveis borboletas de papel, todas formadas por etiquetas explosivas, alcançaram você e imediatamente detonaram em uma cadeia infinita de explosões. Bang, 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 bang. O céu irrompeu com explosões violentas. A barragem continuou por quase 10 minutos, detonando milhões de etiquetas explosivas. Até mesmo o corpo de Conan mal conseguia suportar tal consumo de chakra. Exausta, ela desceu lentamente para um telhado próximo. Por um momento todos olharam para o céu. Após cerca de 10 segundos, você explodiu em gargalhadas, um som cheio de abandono desenfreado que enviou arrepios de medo pelos corações dos espectadores. Shibaku Tensei. Devastação planetária. Aproveitando a oportunidade oferecida pela cobertura de Conan, Pencaminho Deva liberou esta formidável técnica Rinnegan. Tremor, detritos do chão abaixo começaram a subir, arremessando-se em sua direção no céu. Bang, bang, bang. Gradualmente, o Shibaku Tensei envolveu você completamente. Essa potente habilidade Rinnegan ostenta um tremendo poder de selamento. Mas no instante seguinte, bang! Uma explosão ensurdecedora rasgou o céu, e um raio carmesim incrivelmente feroz irrompeu através do Shibaku Tensei. Rochas se espalharam em todas as direções, caindo em direção a Ame abaixo como uma barragem de meteoros. O Amegakuri se transformou em uma cena de devastação total. Jin, parabéns! Você ganhou 300 mil pontos de vilão. Muito bom, muito bom. Yuzuki ficou maravilhado com o poder destrutivo do raio carmesim. Dentro do simulador, ele podia experimentar todas as sensações como se fossem reais. Nesse ritmo, ele percebeu toda a Rain-Village seria aniquilada por suas próprias mãos. Mabui se contorceu gentilmente, aparentemente tendo ouvido seus elogios. Embora seu coração ainda guardasse ressentimento pelas ações dele, ela suportou isso pelo bem de Komogakuri. Essa queixa e briga, ela teve que suportar tudo. Estranhamente, essa experiência não foi nada como ela havia imaginado. O que deveria ter sido o inferno na Terra parecia mais com uma noite de núpcias. Os rumores do mundo exterior poderiam ser falsos? Por anos circularam boatos de que o tratamento de Yuzuki às mulheres era pura tortura. As mulheres que caíam em suas mãos supostamente encontravam destinos terríveis, torturadas até o ponto de colapso. No entanto, agora a experiência de Mabui diferia drasticamente desses rumores. Poderia a inteligência estar errada? Ela lutou para reconciliar essa discrepância. No entanto, antes que pudesse pensar mais nisso, ela se viu envolvida mais uma vez em suas atividades íntimas. Depois de destruir o Shibaku Tensei, seus olhos vermelhos se fixaram em Conan, que havia pousado no topo de um prédio próximo. Num piscar de olhos, você voou em direção a ela. Sua velocidade era de tirar o fôlego. Antes que Conan pudesse reagir, você agarrou o rosto dela com seu punho de ferro. A dor lancinante trouxe lágrimas aos seus olhos, mas ela ainda conseguiu lançar um olhar desafiador. Raios vermelhos começaram a se unir em seus olhos. A essa curta distância, Conan podia sentir o calor escaldante irradiando deles. O medo tomou conta de seu coração. O sonho de Aiko continuava não realizado, e ela não estava pronta para morrer ali. Enquanto seus dedos apertavam o aperto, os gemidos de Conan ecoavam no ar. De repente, o espaço atrás de você começou a se distorcer e ondular. O verdadeiro cérebro da Akatsuki se materializou diante de você. Ele estava observando das sombras, e sua proeza de combate superou em muito as expectativas de Obito. Sem hesitar, ele fez uma oferta para recrutá-lo, prometendo controle sobre toda a Akatsuki em troca de sua cooperação. Você declarou seu propósito claramente: aniquilar a liderança das aldeias ocultas responsáveis pela Terceira Grande Guerra Ninja e fazê-los experimentar verdadeiro desespero. A Obito concordou com seus termos e revelou o plano de coletar as bestas com cauda. Você já sabia do propósito dele, mas ele se alinhava perfeitamente com suas intenções. Você não queria nenhuma outra entidade poderosa neste mundo ninja que pudesse ameaçar sua existência como 10 caudas. Então você prontamente aceitou essa condição. 2 dias depois, a turbulência na Terra da Chuva diminuiu. Todos os membros da Akatsuki se reuniram em sua base. Apesar do ressentimento persistente de Nagato, sua força esmagadora não lhe deixou escolha a não ser se submeter, mesmo com seu Rinnegan. Você se tornou o novo líder da Akatsuki. Todos os membros o cumprimentaram, com Idan e Kakuzu falando primeiro. Eles já tinham experimentado seu poder e não ousaram provocá-lo. Até Idan, com seu corpo imortal, sabia que se reduzido a uma poça de sangue por sua visão de calor carmesim, ele não seria capaz de se regenerar. Kakuzu era ainda mais vulnerável. A técnica Terra Rancor Medo de Kakuzu, que lhe concedeu 5 corações, provou ser inútil contra seu poder. Com uma única explosão de visão de calor, você obliterou 3 de seus corações, não lhe deixando outra escolha a não ser se submeter completamente. Saudações, líder. Conan murmurou, sua voz tingida de medo. Ela não ousou desafiá-lo, reconhecendo sua nova posição como líder da Akatsuki. Pencaminho Deva ecoou seus sentimentos. Saudações, líder. Os sábios se adaptam às circunstâncias. O objetivo final de Nagato permaneceu inalterado: coletar todas as 9 bestas com cauda e fundi-las na estátua demoníaca do caminho exterior que ele poderia invocar. Tanto Nagato quanto Conan tinham suas próprias maquinações. A liderança da Akatsuki era inconsequente para eles. Sucesso significava atingir seu objetivo compartilhado: capturar as bestas com cauda e selá-las na estátua demoníaca invocada por Nagato. Um por um, Kizame Oshigaki Deidara, Sazori da Areia Vermelha, Setsu Negro e Itachi Uchiha juraram lealdade a você como novo líder da Akatsuki. Obito, deixando de lado sua fachada, juntou-se às fileiras como Tobi e se dirigiu ao grupo. Pelo bem dos objetivos da nossa Akatsuki,
Devemos redobrar nossos esforços a partir deste momento. De repente, seu olhar se fixou em Itachi. Um sorriso feroz se espalhou por seu rosto enquanto você declarava: nossa Akatsuki não precisa de tantos membros. Itachi Uchiha, seu idiota, sua hora chegou. E liberação de calor, visão de calor. É sem aviso, você liberou sua visão de calor carmesim, mirando Itachi diretamente na sua frente. Ah, isso é fantástico. Yuzuki não conseguiu evitar dar um joinha para si mesmo. Eu também nunca gostei daquele cara. Agora estou curioso para ver o que vai acontecer com Sasuke. As bochechas de Mabui coraram em um tom ainda mais profundo de vermelho enquanto ela se movia diligentemente sobre ele. Ela até tomou a iniciativa de beijá-lo, tentando esconder seu constrangimento. Ele estava elogiando ela? Como esse homem pode ser tão habilidoso? A visão de calor carmesim o atingiu diretamente, reduzindo-o instantaneamente a uma poça horrível de sangue e tecido. Este ato repentino e implacável atordoou todos os membros da Akatsuki presentes. Testemunhando os restos mortais de Itachi no chão, todos estremeceram involuntariamente. Seus métodos aterrorizantes incutiram um profundo senso de reverência neles. Enquanto você lentamente examinava a sala com seus olhos carmesim brilhantes, todos os membros, até mesmo o óbito, deram um meio passo instintivo para trás. Apesar de sua técnica de intangibilidade, ele não tinha certeza de que você não o pegaria desprevenido com uma dessas explosões devastadoras. E próximo objetivo: capturar as bestas com cauda. Faremos aquelas vilas ninjas provarem a crueldade da guerra mais uma vez. Você comandou sem hesitação. E imediatamente toda a organização Akatsuki entrou em ação frenética. Você delegou tarefas rapidamente. Deidara e Sasori, protejam uma cauda e o 3 caudas. Kakuzu e Idan, vocês estão encarregados do 2 caudas e do 4 caudas. Kizami e Zetsu Negro vão atrás dos 5 caudas. Tobi e Pen cuidem dos 6 caudas e dos 7 caudas. Eu mesmo enfrentarei o 8 caudas e o 9 caudas. Você declarou. Conan franziu a testa, percebendo que não havia recebido nenhuma função. Voltando seu olhar para ela, você abriu um sorriso predatório. Conan, seu trabalho é me acompanhar. Eu deveria ter esperado isso. Parece que o psicopata e eu compartilhamos pelo menos um interesse em comum. Yuzuki refletiu, dando a si mesmo um polegar para cima em aprovação. Essa operação foi realmente dominadora, e extremamente precisa em sua execução. E apesar do forte desejo de Conan de recusar, sua força e intimidação avassaladoras não lhe deixaram escolha a não ser concordar humilhantemente. Daquele ponto em diante, vocês estavam constantemente juntos. Conan se tornou inteiramente moldada à sua vontade. Nagato, fervendo de raiva, ansiava por acabar com sua vida. No entanto, ele sabia que tinha que esperar até que todas as bestas com cauda fossem coletadas, e ele só conseguiu cerrar os dentes e engolir sua fúria. Jin, parabéns. Você ganhou 500 mil pontos de vilão, como esperado de Conan. Ela vale tantos pontos. Talvez eu precise visitar a Terra da Chuva em breve. Yuzuki se espreguiçou preguiçosamente, Mabui dormindo profundamente em seu peito após uma noite intensa. Atualmente, eles ainda estavam a 3 dias da Terra da Água. Centenas de ninjas Kiri já haviam chegado para escoltar o comboio que avançava. Eles tinham que garantir que tudo corresse perfeitamente. Esses recursos abundantes eram vitais para o rápido desenvolvimento da Vila da Névoa. Mabui, você deve estar sofrendo ultimamente. Yujito disse suavemente. Na retaguarda do comboio, as duas mulheres conversavam. Embora raramente se vissem ultimamente, ela frequentemente notava Mabui entrando e saindo da carruagem e da tenda de Yuzuki. Mesmo à noite, com seus sentidos aguçados de 2 caudas, ela conseguia ouvir ruídos fracos, todos vindos de Mabui. Sendo ela mesma uma mulher, Yujito não era ingênua. Ela entendia o que aqueles sons implicavam. Não é tão angustiante quanto você imagina. Mabui respondeu, sua perspectiva tendo mudado um pouco. Inicialmente, quando ela concordou com as condições irracionais de Yuzuki, ela se preparou para um tormento desumano. No entanto, a realidade se mostrou surpreendentemente diferente. Além de se entregar a ele, não parecia haver nenhuma outra dificuldade. Na verdade, essa entrega era mútua, um prazer compartilhado, em vez de uma provação unilateral. Para seu choque, essa percepção gradualmente aliviou a angústia no coração de Mabui. Se ela fosse completamente honesta, ela admitiria que gostava disso. Yuzuki a tratava bem, demonstrando afeição na maior parte do tempo e reservando a aspereza apenas para certos momentos intensos. E ela se viu gostando disso. No entanto, para manter as aparências e não parecer uma mulher consumida pelo prazer, Mabui sentiu-se obrigada a manter uma fachada. Eu entendo, Mabui. Você está se fazendo de corajosa por nós. Não se preocupe. Assim que Lord Raikage e os outros estiverem preparados, eles certamente virão nos resgatar. Yujito disse, sua voz tingida de ressentimento. Fale baixo. Mabui sussurrou, assentindo gentilmente, não podemos deixá-lo nos ouvir. Por enquanto, eles tinham aplacado Yuzuki e Kerigakuri. Os próximos passos cairiam diretamente sobre os ombros do Lord Raikage. Nos 3 dias seguintes, o simulador continuou a rodar suavemente. Os eventos simulados progrediram favoravelmente. Dia 1, Shukaku, uma cauda capturado e selado dentro da estátua demoníaca. Dia 3, Ezobu, 3 caudas capturado e selado dentro da estátua demoníaca. Dia 7, Matatabi, 2 caudas o capturado e selado dentro da estátua demoníaca. À medida que as bestas com cauda caíam uma por uma, as principais vilas ninjas reforçavam sua segurança. A dia 10, Sengoku, 4 caudas, Koku, 5 caudas, Saiken, 6 cauda, e Shei, 7 caudas, todos capturados e selados. Em apenas um mês, você liderou a Akatsuki para capturar rapidamente as bestas com cauda 1 a 7.
As 5 grandes vilas ninjas se uniram como nunca antes, declarando imediatamente Akatsuki como seu maior inimigo. Neste dia, você deixou o boudoir de Conan com um salto, quebrando instantaneamente a barreira do som. Você voa a uma velocidade alucinante em direção à Terra do Relâmpago, seu objetivo cristalino. Era a hora de capturar o Ashibi, 8 cauda, e o Kurama, 9 caudas. Começando com Ashibi, você voou da Terra da Chuva para a Terra do Relâmpago em apenas meia hora. Você desceu antes do Vale das Nuvens de Komogakuri. Sua poderosa visão de raio-x já havia localizado o local de treinamento de Killer B, e com um sorriso feroz, você desencadeou seu ataque. Liberação de queimadura, frenesi de visão de calor, raios carmesins dispararam de seus olhos, direcionados ao Vale das Nuvens abaixo. Boom! Os raios derreteram os picos do desfiladeiro das nuvens instantaneamente. Pedras derretidas caíram em direção à área residencial abaixo. Em segundos, todo o vale explodiu em caos. E esses raios carmesins, é ele, o líder da Akatsuki. Ele está aqui em Komogakuri. Corram! Não podemos lutar com ele. Alertem Lord Raikage. Chame as outras vilas para ajudar. Não formamos uma aliança? À medida que o desfiladeiro das nuvens derretia, gritos angustiados subiam de baixo. Você os ignorou, vendo essas pessoas como meras formigas. Killer B saltou do vale, entrando imediatamente no modo besta com cauda. Ele sabia que tinha que lutar com tudo que tinha. Em um instante, o Killer B do 8 caudas reuniu energia em sua boca, preparando uma bijudama. Você flutuou silenciosamente, rindo loucamente. Encarando a bijudama do 8 caudas com desafio, você gritou, vamos. Capítulo 88. Mikoto, estou deixando ela com você. Eu gosto de gatinhos gentis, não daqueles que mordem. Você ri ferozmente, olhando arrogantemente para o Jinchuriki do 8 caudas abaixo. Simultaneamente, a bijudama do 8 caudas se forma completamente, liberando um rugido devastador em você. Bijudama. Em um instante, a enorme bijudama avança em sua direção. Você flutua imóvel no ar, imperturbável. Seus olhos carmesins estão cheios de indiferença e desdém. Conforme ele se aproxima, você permanece cheio de intenso desprezo. Bum, kabum bum bum bum. A explosão que destrói o céu atrai a atenção de todos os ninjas de Komogakuri. Assim que o Jinchuriki Killer B do 8 caudas pensa que conseguiu, sua risada selvagem e arrogante se espalha freneticamente por toda a Vila das Nuvens. Kek. Sua risada aterrorizante enche todos os ninjas de como de medo genuíno. É com velocidade supersônica, você instantaneamente golpeia seu punho contra a cabeça do 8 caudas. A cabeça inteira do 8 caudas explode com uma explosão estrondosa. Depois de capturar a Chibi sem esforço, você parte para a Terra da Chuva, então convoca Óbito e outros para selar completamente o 8 caudas. Jin. Parabéns, o anfitrião obteve 200 mil pontos de vilão. Yuzuki franziu a testa e pausou o simulador. Ele já havia retornado a Kirigakuri com sua equipe. 4 dias atrás, Yagura havia despachado um grupo de boas-vindas de várias centenas de pessoas, e eles finalmente o receberam de volta. Vendo os recursos abundantes em carroça após carroça atrás de Yuzuki, o rosto do Mizukage se iluminou com uma expressão de alegria selvagem. Ha. Yuzuki, eu realmente te amo até a morte. Yagura exclamou tão animado que não sabia o que fazer. Ele circulou para a esquerda e para a direita 3 vezes, examinando os recursos abundantes atrás de Yuzuki. Então, tomado pela excitação, ele correu em sua direção com os braços estendidos, preparando-se para um abraço. Pare! Yuzuki olhou feio. Esse cara vai tentar me abraçar toda vez que estiver animado com alguma coisa? Ha. Yuzuki, eu realmente, vamos lá. Vamos nos abraçar. Não consigo pensar em outra maneira de agradecer. Sério, você fez tanto pela vila. Yagura persistiu, ainda tentando abraçá-lo. Yuzuki rapidamente deu 2 passos para trás, então apontou para a parte inferior de sua cabeça. Afaste-se. Mais um passo e eu congelo suas bolas. Yagura tossiu sem jeito e coçou a cabeça. Atrás de Yuzuki, Tsunade olhou para Yagura em descrença. Ele era o Mizukage de Kirigakuri, mas algo parecia estranho. Ele parecia excessivamente dependente de Yuzuki. Além disso, com base em seu comportamento recente, ela já havia analisado a situação. Ela inicialmente pensou que ele era meramente o capitão da Ambu de Keri, com o Mizukage como seu superior. Mas agora, olhando mais de perto, ela percebeu a verdade. Enquanto Yagura era o 4º Mizukage no papel, Yuzuki na verdade controlava toda Kirigakuri dos bastidores. Esse homem era realmente assustador. Tsunade, sendo uma mulher inteligente, não estava sozinha em sua realização. Mabui, igualmente perceptiva, estava ao lado dela. Em apenas alguns minutos observando o comportamento de Yagura, ela também deduziu a verdade. Yuzuki detinha o verdadeiro poder na Vila da Névoa. Não é de se espantar que suas ordens tenham sido executadas incondicionalmente por Keri. Isso explicava tudo. Mabui se viu diante de uma decisão difícil. Após uma semana de encontros intensos e apaixonados com Yuzuki, ela não conseguia negar a agitação em seu coração. Apesar de seu comportamento rude e autoritário, ele demonstrou uma gentileza inesperada em momentos íntimos. Seu instinto inicial, nascido da lealdade à sua aldeia, era usar a técnica de transferência celestial para informar o Raikage. No entanto, ela agora hesitava, em conflito com seus sentimentos crescentes. Antes que ela pudesse pensar mais nisso, a voz de Yuzuki interrompeu seus pensamentos. Vou deixar a distribuição de recursos para vocês. Vou sair primeiro. Ele disse, dando um tapinha no ombro de Yagura. Com uma inclinação de cabeça e um estalar de dedos, ele acrescentou, empregadas vamos.
ele seguiu em frente sem olhar para trás. Mabui franziu os lábios, puxando Yujito gentilmente enquanto o seguia. Ao lado deles, Tsunade bateu o pé com raiva, mas obedientemente o seguiu. Sede da Anbu em Kerigakuri. Yuzuki casualmente jogou 2 coleiras pretas de escravo na frente de Mabui e Yujito. Seja obediente agora. Não preciso dizer muito mais. Ele apontou para Tsunade ao lado deles e sorriu. Ouvindo isso, as 2 mulheres olharam para o colar dourado em seu pescoço e imediatamente entenderam. No entanto, elas não ousaram mostrar nenhum sinal de resistência. Qualquer resistência seria inútil diante de sua força esmagadora. Após 2 cliques, Mabui e Yujito colocaram suas coleiras. Mas no segundo seguinte, o pânico começou a se espalhar por seus corpos. A partir do momento em que colocaram as coleiras, eles de repente perceberam que o chakra em seus corpos parecia ter desaparecido completamente. Yujito não conseguia acessar o chakra do 2 caudas dentro dela. E Mabui era a mesma coisa. Ela não conseguia usar nenhum chakra dela. Naquele momento, as 2 mulheres se transformaram completamente em civis comuns. É esse o poder da coleira? Mabui percebeu rapidamente. No entanto, a expressão em seu rosto não era agradável. Sem chakra, como ela poderia usar a secreta técnica de transferência celestial para informar Komogakuri? Ela mordeu o lábio. Ela já estava com dúvidas antes, mas agora suas opções já limitadas estavam se estreitando ainda mais. Por enquanto, ela estava perdida sobre como proceder corretamente. Neste momento, Yujito também notou o poder restritivo da coleira. Ela imediatamente tentou removê-la. No entanto, assim que ela tentou abrir à força a coleira preta em seu pescoço, uma intensa corrente elétrica percorreu seu corpo. A dor de gelar os ossos fez Yujito suar frio. A corrente elétrica continuou por 1 minuto antes de diminuir gradualmente. De agora em diante, seu alcance de atividade está limitado a este andar. Yuzuki disse, sorrindo gentilmente para a cena diante dele. O andar superior do prédio Anbu era incrivelmente espaçoso, com vários cômodos. Ele poderia facilmente acomodar 100 pessoas e suprir completamente todas as necessidades de vida. Naquele momento, a porta do quarto adjacente se abriu. Mikoto e Kushina saíram lentamente. Eles ficaram surpresos ao ver Mabui e Yujito, pois não se conheciam. Yuzuki se levantou calmamente, seu sorriso gentil ainda no rosto. Venha, vamos todos nos conhecer. Yuzuki disse com um sorriso, esses 2 são Mabui, o secretário do Raikage de Komogakuri, e Yujito Ni, o Jinchiki do 2 caudas. Os corpos de Mikoto e Kushina tremeram levemente com suas palavras. Eles suspeitavam que essas mulheres eram importantes, mas nunca imaginaram que seriam autoridades de tão alto escalão, e ainda por cima arrancadas de Kumo. E estes são Mikoto Uchiha e Kushina Uzumaki. Vocês viverão juntos de agora em diante. Yuzuki continuou batendo palmas e Yujito, aprenda bem com seus superiores. Mabui, venha comigo. Com isso, ele levou Mabui embora. Yuzuki tinha tarefas importantes para ela, afinal, relegá-la a meros deveres de empregada doméstica desperdiçaria seus talentos. Lady Tsunade, você está bem? Shizune saiu correndo do quarto, relaxando apenas quando viu seu sensei ileso. Estou bem. Tsunade assentiu, então cerrou os dentes. Este é Yuzuki. Ela olhou ao redor. Mikoto, Kushina, Shizune, ela mesma, e agora Mabui e Yujito de Kumo. Todas mulheres. E ele pretendia transformá-las todas em suas empregadas? Mikoto se aproximou de Yujito com um suspiro. Contanto que você fique quieto aqui, geralmente não haverá punições maiores. Ela disse gentilmente, dando alguns conselhos. Embora confinados, eles recebiam todas as necessidades diárias. E enquanto não se opusessem diretamente a Yuzuki, as punições eram raras. Yuzuki levou Mabui para uma área de escritórios em um dos lados. Mabui, eu sempre disse que ficar ao lado do Raikage era um desperdício de seus talentos. Aqui estão alguns assuntos administrativos para a vila. Estou confiando a você. Ele sorriu suavemente, então deu um passo à frente, gentilmente levantando o queixo dela com a ponta do dedo. Lembre-se, não tente nada inteligente. Eu realmente confio em você, e você sabe como eu a trato. Não me decepcione. Você não gostaria de experimentar minha ira. Ele realmente confiava nela? Claro que não. Mas como ele tinha uma queda por mulheres de beleza extraordinária, ele lhe daria uma chance. Se ela falhasse, ela só poderia se culpar pelas consequências. Mabui inclinou a cabeça para cima, encontrando o olhar de Yuzuki. Vendo a sugestão de paixão em seus olhos, ela imediatamente respondeu, por favor, fique tranquilo, Lord Yuzuki. Eu definitivamente trabalharei duro para completar tudo. Eu não vou te decepcionar. As palavras dele sobre confiança e ira fizeram seu coração apertar, pois ela temia perder as novas sensações que havia experimentado. Agora, ela só podia tentar o seu melhor. Milímetro. Já que você insiste tanto em como se dirige a mim, de agora em diante você deve me chamar de mestre. Yuzuki disse. Sua mão moveu-se do queixo dela para o cabelo dela. Ela instintivamente fechou os olhos e se inclinou para o toque dele. Era um hábito que ela havia desenvolvido nos últimos dias, não estava mais sob seu controle. Sim, mestre. Mas antes que ela pudesse terminar, sua mente ficou em branco. 1 hora depois, Yuzuki ajeitou suas roupas com um sorriso. Segurando o rosto corado de Mabui, ele lhe deu um beijo gentil. Trabalhe duro. Tenho grandes esperanças em você. Ele a beijou novamente antes de ir para o pescoço dela, deixando uma leve marca de mordida. Ele sussurrou em seu ouvido. E se você fizer um bom trabalho, sabe qual será a recompensa. Mabui, esgotada de forças, apoiou-se nos braços. Ela tocou suas bochechas em chamas. Sim, mestre. Ela não conseguiu resistir, nem queria.
Quanto mais ele a tratava dessa forma, menos ela queria resistir. Após ajustar suas roupas e limpar a mesa, Mabui começou a separar os documentos diante dela. Esses papéis detalhavam disputas menores em Kerigakure. Yuzuki não podia confiar todos os principais assuntos da vila a uma forasteira como ela. Mas essas pequenas disputas da vila? Ela podia lidar com elas. Isso também lhe permitiria avaliar a eficiência do trabalho dela. Mabui abanou as bochechas quentes com os documentos. Ela ainda estava corada por suas atividades recentes. Lembrar da cena deixou seu corpo ainda mais quente, então ela decidiu se concentrar no trabalho. Sentando-se na cadeira do escritório, ela começou a processar a papelada a sério, mas logo suas mãos pararam, e a sala ficou em silêncio. Mordendo o lábio, Mabui olhou para a porta pela qual Yuzuki havia saído. Sua mente estava em turbulência, a indecisão quase sobrepujando as emoções conflitantes que sentia pelo homem que a havia reivindicado. No entanto, uma pequena chama de afeição ameaçava consumir seu coração, tentando-a atrair sua aldeia. De repente, memórias de sua casa e pessoas passaram diante de seus olhos. A resposta ficou clara. Ela não podia abandonar tudo pelo que lutou simplesmente porque um inimigo mostrou sua gentileza e desejo. Seu coração deveria queimar com ódio, não, o que quer que fosse isso. Mabui fortaleceu sua determinação. Para se infiltrar no círculo interno do inimigo, ela precisava provar seu valor. Se ela pudesse ganhar ao menos uma lasca de confiança, Yuzuki poderia afrouxar suas restrições de chakra. Então, ela poderia usar a técnica de transferência celestial para enviar mensagens. Com esse objetivo em mente, ela tinha que se destacar. Respirando fundo, Mabui concentrou sua mente e mergulhou em seu trabalho. Nesse momento, Yuzuki entrou no quarto de Kushina. Olhando para o charmoso Yujito, ele acenou com a mão, e uma roupa de empregada com orelhas de gato se materializou no sofá. Como sempre, ajude a se trocar. Yuzuki instruiu Kushina e Mikoto. Familiarizadas com a rotina, as duas mulheres se aproximaram de Yujito com a roupa. Após sussurrar algo para ela, suas orelhas ficaram vermelhas brilhantes. O rubor se espalhou até seu pescoço enquanto ela olhava furiosamente para Yuzuki. Jin, Yujito-ni está cheio de ódio por você. Parabéns, o anfitrião ganhou 10.000 pontos de vilão? Por favor, comecem sua apresentação. Yuzuki disse, recostando-se no sofá para aproveitar a cena que se aproximava. Vestindo a roupa relutantemente, Yujito personificou uma mistura perfeita de sexy e fofo. O traje de gato, combinado com seu rubor persistente e excelente figura, criou uma imagem marcante. Os acessórios de orelha de gato na cabeça dela eram particularmente atraentes. Mikoto, vou deixar o treinamento com você. Yuzuki disse, levantando-se, quero ver um gatinho gentil, não um que queira constantemente me morder até a morte. Ele piscou para suas criadas. Então sua forma brilhou e desapareceu. Yujito mostrou suas presas, encarando o local onde ele havia desaparecido. Ela queria desesperadamente mordê-lo até a morte. O olhar desmascarado de Yuzuki, como se quisesse devorá-la, a enfureceu particularmente. Ótimo. Se ele ousar, veremos quem come quem. Ela pensou, fervendo. Batendo o pé com raiva, Yujito começou a tramar um plano extremamente perverso. Enquanto isso, Yuzuki chegou à Praça de Pedra Azul abaixo do quartel-general da Ambu. Ele havia sentido a presença de Mei ali. Marido. Ao vê-lo, Mei imediatamente se jogou em seus braços e o abraçou com força. Senti tanto sua falta. Você ficou fora por 10 dias dessa vez. Ela se agarrou a ele, respirando avidamente seu cheiro. Eu também senti sua falta. Yuzuki riu, levantando Mei em seus braços. Depois de todos os solavancos dessa jornada, eu não tomei um banho decente. Momento perfeito, preciso de alguém para esfregar minhas costas. Ao ouvir isso, seu rosto ficou vermelho brilhante. Vou esfregar para você. Era exatamente isso que eu tinha em mente. Yuzuki riu muito, dando um beijo em seus lábios. No próximo segundo, técnica do deus voador do trovão. A forma de Yuzuki brilhou em uma luz fantasmagórica e desapareceu. Quando ele reapareceu, eles haviam chegado a um vale de fontes termais em Kerigakure. Marido, faz tanto tempo que não viemos aqui. Os olhos de Mei brilharam quando ela se lembrou da última visita. Ela olhou para Yuzuki com expectativa. Então, de agora em diante, viremos aqui com frequência. Capítulo 89. Simulação completa. Modelo Capitão Pátria. Yuzuki. Mei, quer ir para o céu? Na piscina de águas termais, Mei se esforçou como nunca antes, reprimindo o desejo em seu coração enquanto cavalgava com intensidade crescente. Enquanto isso, Yuzuki continuou a ativar o simulador. Após selar o 8 caudas, você se prepara para voar para longe. Seu próximo alvo é Kurama. Você voa para os céus acima de Konogakakure. Sentindo a barreira bem acima da vila, você não hesita por um momento. Como meteoro, você mergulha diretamente no céu acima da rocha Okage. Liberação de queimadura. Visão de calor. A visão de calor feroz e carmesim destrói o prédio administrativo de Konoha e a pedra do Okage com seus rostos esculpidos. Arruja em seu lamento. Você ri maniacamente. Sua visão de calor destrói freneticamente tudo na Vila da Folha. Finalmente, sem escolha, Konoha invoca Naruto Uzumaki do Monte Miboku para batalhar com você. Depois de algumas rodadas, Naruto não é páreo para você. Mesmo com seu treinamento no modo sábio, ele é completamente dominado. Os ataques da Bijudama do Nove Caudas se mostram ineficazes contra você. Rindo loucamente, sua visão de calor derrete os braços e pernas de Naruto. Você então o arranca. Tendo capturado com sucesso a Nove Caudas, você retorna às fronteiras da Terra da Chuva, reunindo Obito e os outros. As pupilas de Obito se contraem, seu corpo tremendo de excitação. Ele já consegue imaginar o renascimento do 10 Caudas e a conjuração do Tsukuyomi infinito. Notifique a todos, preparem-se para começar a selar a 9 Caudas.
Você comanda, olhando para o animado Obito. Embora descontente, ele mascara bem. Ele concorda imediatamente, então chama Nagato para começar o jutsu de invocação, trazendo a estátua demoníaca do caminho exterior e iniciando os 9 selos consumidores dos dragões fantasmas. É Obito, Pen Caminho Deva, Konan, Zetsu Negro, Kizami, Kakuzu, Idan, Deidara e Sazori e da Areia Vermelha. 9 indivíduos realizam simultaneamente os 9 selos consumidores dos dragões fantasmas. À medida que o chakra do 9 caudas é gradualmente arrancado, você de repente revela uma expressão feroz. Claro, você não permitirá que outros controlem o 10 caudas que logo será revivido. Uma luz carmesim irrompe de repente. Sua visão de calor incrivelmente violenta explode a cabeça de Obito. Totalmente focado nos 9 selos consumidores dos dragões fantasmas, Obito não consegue tornar seu corpo intangível. Após selar várias bestas com cauda, sua guarda baixou um pouco. Ele nunca imaginou que você atacaria agora, sem aviso. Sua visão de calor derrete a cabeça dele em uma massa de carne e sangue. Até mesmo seu Manji Sharingan foi destruído. Obito Uchiha está morto de ponta a ponta. Até mesmo as células de Hashirama não podem salvá-lo, sua cabeça foi completamente destruída. Testemunhando isso, Zetsu Negro foge para o subsolo aterrorizado. Você não demonstra misericórdia. Você destrói completamente a estátua demoníaca do caminho exterior. Até mesmo suas formidáveis defesas desmoronam diante de sua visão de calor. Após demolir a estátua, você derrete o caminho Deva. Então, você voa para encontrar o corpo real de Nagato, liberando sua visão de calor para acabar com ele completamente. A partir deste momento, você se torna o líder absoluto da Akatsuki. Jin, parabéns! Você obteve 1 milhão de pontos de vilão. Jin, simulação concluída. Avaliação S+. Parabéns! Você obteve modelo Capitão Pátria versão aprimorada. Você quer mesclar? Na plataforma de pedra ao lado do Vale de Fontes Termais, Yuzuki completou o simulador de vida. Mesclar. Jin. O modelo Capitão Pátria versão aprimorada começa a ser mesclado. Jin. Mesclagem concluída. Em um instante, Yuzuki sentiu seu poder aumentar exponencialmente. Simultaneamente, a densidade de seus músculos e ossos atingiu níveis assustadores. De agora em diante, até mesmo a bijudama do 10 caudas seria impotente contra seu corpo, verdadeira defesa absoluta. Seus 5 sentidos também foram aprimorados. Visão de raio-x, super audição, super velocidade, super força, voo e visão de calor, incluindo uma versão aprimorada de supervisão de calor. Ele obteve tudo. Uma versão melhorada do Capitão Pátria completamente fundido. Nesse momento, Mei pareceu sentir as mudanças em seu corpo também. Ele parecia ainda mais poderoso e musculoso do que antes. Mei, você quer ir para o céu? Yuzuki abriu os olhos de repente. Um toque de intensidade brilhou em suas pupilas azuis geladas antes que elas voltassem ao normal. Eu quero. Ao ouvir isso, ela imediatamente corou e assentiu. Então ela começou a esperar ansiosamente que ele começasse a jornada. Então segure firme. Yuzuki sorriu gentilmente. Ele levantou os braços e a pegou no colo como uma princesa. Assim que ela estava antecipando a nova posição, de repente, uma sensação de leveza correu para seu coração. O vento uivava freneticamente em seus ouvidos. Quando Mei percebeu o que estava acontecendo, eles estavam voando acima de Keri. A vila da névoa abaixo havia encolhido para o tamanho da palma da mão dela. Oh! Ha! Mei gritou surpresa, seus braços apertando o pescoço dele. Marido? Isso. Como estamos no céu? E você consegue voar? Ela ficou tão chocada que mal conseguia falar. Eu não acabei de perguntar. Yuzuki sorriu gentilmente, olhando para a terra da água. Eu perguntei se você queria ir para o céu. Pensei que você estivesse falando desse tipo de paraíso. As bochechas de Mei ficaram vermelhas. Ela havia presumido que ele queria dizer uma ascensão metafórica, não um voo literal para o céu. E aqui estavam eles, verdadeiramente suspensos nas alturas sem nuvens. Quem disse que não podemos experimentar as duas coisas ao mesmo tempo? Yuzuki sussurrou em seu ouvido. Mei estremeceu, então exalou suavemente HMPH. Marido, você é tão safado. A maior arma de uma mulher é sempre a timidez. Yuzuki era indefeso contra mulheres que agiam de forma tímida, especialmente as fofas e bonitas. Como ele poderia não satisfazê-la? Espere. Mei mordeu o lábio. Não seremos vistos, não é? Yuzuki levantou uma sobrancelha, olhando para o vasto Kirigakuri abaixo, agora do tamanho de sua palma. Se alguém pudesse nos ver daqui, seria um milagre. Não se preocupe. Além disso, você não disse que queria subir ao céu? Ouvindo isso, Mei relaxou. Ainda assim, isso não era muito emocionante? E um feito bem desafiador. Era realmente uma operação de alta altitude. Enquanto flutuavam ali, a lua começou a nascer. Sob a lua brilhante, um pontinho imperceptível flutuava bem alto, revelando essa experiência única. Dentro de Kirigakuri, Kizami estava rotineiramente liderando seu esquadrão de patrulha em uma verificação de perímetro. Depois da troca de turno, capitão, devíamos tomar umas bebidas. Um membro do esquadrão sugeriu com um sorriso. Claro. Kizami riu em resposta. Graças à intervenção de Yuzuki, a personalidade do Homem-Tubarão não era tão fria e silenciosa quanto na história original. Ele se tornou um com seus companheiros. Espirro. De repente, um pedaço de grama na frente deles foi salpicado com gotas de água vindas de cima. Kizami fez uma breve pausa, olhando rapidamente para cima. O céu noturno estava cristalino, com uma enorme lua brilhante. Não havia nuvens. Como poderia chover? E por que só uma pequena chuva e depois nada? Olhando para as gotas de água na grama, Kizami coçou a cabeça. Esse incidente o deixou perplexo. Ele estava muito cansado e precisava de um bom descanso? Parecia que sim. Como poderia chover em um céu sem nuvens? Balançando a cabeça, Kizami liderou o esquadrão para continuar em direção ao próximo ponto de patrulha. Isso é incrível, maridão. Mei exclamou.
O vento assobiava forte em seus ouvidos enquanto Yuzuki a segurava com força, testando sua habilidade de voar no céu. Voar era uma experiência completamente nova e emocionante. Embora seu cabelo balançasse descontroladamente, isso não conseguiu diminuir a excitação de Mei enquanto ela se deleitava com a sensação. Hahaha, isso é tão bom. Ela abriu os braços, confiando em Yuzuki para segurar sua cintura com firmeza. Mei estava experimentando a alegria pura do voo livre. Era realmente emocionante. Em apenas meia hora, Yuzuki voou com ela em seus braços por toda a terra da água. Marido, quero voar mais. Mei estava de bom humor. Afinal, ela tinha apenas 20 e poucos anos, a idade perfeita para a diversão desenfreada. Tudo bem. Yuzuki sorriu gentilmente antes de acelerar em direção ao céu mais uma vez. Uma hora depois, na casa de Mei. Kufi, ufi, ha. Ela estava exausta a ponto de desmaiar, mas aproveitou cada momento. O voo de alta altitude foi uma experiência completamente nova. Não só foi emocionante, mas também a deixou se sentindo exultante e animada. Ao mesmo tempo, Mei se viu ainda mais apaixonada por Yuzuki. Seu marido sempre foi tão misterioso e poderoso, constantemente desenvolvendo novas habilidades. Ela simplesmente o adorava. Depois de uma noite cansativa, ela subiu na cama e caiu em um sono profundo e feliz. Enquanto isso, alto no céu acima de Kirigakuri, Yuzuki olhou para a lua. Tendo testado a habilidade de voo do modelo Capitão Pátria, ele voltou sua atenção para um enorme pico de montanha próximo. Boom! Em um instante, sua velocidade de voo ultrapassou a barreira do som, criando um estrondo sônico abafado. Em segundos, ele alcançou o topo da montanha. Liberação de calor, visão de calor. Os olhos azuis gelo de Yuzuki ficaram profundamente carmesins. Um raio de calor incrivelmente espesso e aterrorizante irrompeu, transformando-se em um raio de calor de alta energia que varreu o pico da montanha. Em poucos instantes, o topo inteiro da montanha derreteu sob a visão de calor de Yuzuki. Rachadura. O som de pedras quebrando ecoou pelo ar. Estrondo. Por fim, o pico da montanha se partiu completamente, caindo violentamente no lago abaixo. Bum, bum, bum. A água espirrou por todo lugar enquanto poeira subia no ar. A comoção foi tão intensa que até mesmo equipes de patrulha em Keri, a dezenas de quilômetros de distância, sentiram o que pareceu um terremoto. Mangetsu, o capitão da patrulha de perímetro da vila, correu para a cena sozinho. Era seu dever investigar. E se um inimigo tivesse causado essa perturbação? Ao chegar, suas pupilas se contraíram bruscamente. Ele se lembrava claramente de um pico de montanha imponente nesta cordilheira. Agora, diante de seus olhos, havia uma enorme cratera cheia de escombros, com água de lagos ao redor fluindo continuamente para o poço profundo. Olhando para cima, Mangetsu viu que o pico afiado havia desaparecido. Tudo o que restava eram as bordas de rochas quebradas, ainda emitindo calor carmesim. Ele saltou para frente, alcançando as rochas derretidas em apenas algumas respirações. Após uma inspeção mais detalhada, ele não conseguiu evitar um suspiro. Uau! De repente, o som de vento sendo cortado veio de trás. Mangetsu instintivamente sacou sua kunai, imediatamente se preparando para um confronto. Mas quando viu que o recém-chegado era Yuzuki, ele rapidamente guardou sua arma. Então ele disse respeitosamente: Senhor Yuzuki. Era óbvio. A comoção aqui já havia alertado Lord Yuzuki. Parecia que isso poderia realmente ser um ataque inimigo. Milímetro. Yuzuki assentiu. Olhando para os ninjas da patrulha correndo em sua direção, ele sorriu com satisfação. Nada mal. Eles conseguiram chegar à área onde ocorreu uma anomalia em tão pouco tempo. A defesa da vila ainda era bem rigorosa. Senhor Yuzuki, é bem provável que alguém tenha vindo invadir a vila. Mangetsu disse gravemente, olhando para as pedras que já tinham virado lava. Ko? Yuzuki disse com interesse, diga-me, como você chegou a essa conclusão? Sim. Mangetsu assentiu, então apontou para as rochas fraturadas. Lord Yuzuki, olhe. Esse tipo de poder destrutivo. É absolutamente impossível que tenha sido formado naturalmente. Além disso, não parece que foi atingido por um raio, e com o clima sem nuvens atual, é ainda mais impossível que tenha sido um raio. Esse tipo de poder, parece que apenas uma Bijudama poderia fazer isso. Talvez. Kumogakuri tenha enviado o Jinchuriki do 8 caudas aqui. Mangetsu analisou rapidamente a situação. Ao ouvir isso, Yuzuki sorriu e deu um tapinha gentil no ombro de Mangetsu. É bom manter tal vigilância. No entanto, você pode relaxar. Eu causei essa destruição. Mangetsu ficou atordoado, Lord Yuzuki, mas esse ataque claramente derreteu a rocha com calor extremo. Até onde eu sei, você não usa liberação de fogo. Mesmo se usasse, não poderia ter esse poder. E também não parece liberação de relâmpago. Mangetsu estava confuso, assim como os ninjas reunidos atrás dele. Yuzuki sorriu. Explicar seria problemático, e uma demonstração seria muito mais convincente. No momento seguinte, ele levantou a cabeça em direção a outro pico de montanha. Sua expressão ficou séria quando um raio de calor de alta energia disparou de seus olhos. Liberação de calor, visão de calor. O topo da montanha, sob os olhares chocados de Mangetsu e dos outros, foi cortado de forma limpa pela visão de calor. Ele caiu com um rugido estrondoso. Bum! Estrondo! 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 Capítulo 90. A trama inteligente de Mabui, as visitas surpresa de Zuki e o amargo ressentimento de Mikoto. Num instante, outro pico de montanha desabou com força, assim como antes. Puta merda. Mangetsu e todos os ninjas atrás dele pareciam aterrorizados. O som de inalações agudas de ar subia e descia. O poder do Sr. Izuki estava se tornando cada vez mais insondável. Olhando para seus olhos vermelhos e ferozes, todos involuntariamente deram 2 passos para trás. Esse era um medo inato dos fortes. Seu poder havia excedido completamente a compreensão deles.
Ufa! A energia de calor reunida em seus olhos se dissipou lentamente. Então o rosto de Izuki abriu um sorriso. Tudo bem, limpe essa área. Depois de dizer isso, ele pulou. Sob o olhar chocado de todos os ninjas, ele voou diretamente para longe daqui. Lord Izuki, pode voar? Mangetsu ficou tão chocado que mal conseguia falar. Então ele balançou a cabeça com força. De fato, seguir Lord Izuki foi a decisão mais sábia que ele já havia tomado. Ele tinha um pressentimento de que talvez, em um futuro não muito distante, o mundo ninja inteiro também se submeteria completamente ao seu capitão. Uma semana depois, no último andar do prédio da Anbu em Kerigakuri. Na semana passada, Mabui estava trabalhando diligentemente. Ela lidou com os assuntos triviais do departamento de polícia com eficiência e ordem. Izuki sentou-se em sua cadeira, revisando seu trabalho. Os resultados foram impecáveis, minimizando potenciais problemas de acompanhamento ao máximo. Mais importante, ela estava sentada no colo dele, com as mãos dele acariciando lentamente suas coxas. Mabui, tirar você daquele idiota do Raikage foi a melhor decisão que já tomei. Ele disse com um sorriso. Ele colocou os documentos de lado e virou o rosto dela ligeiramente, beijando sua boca deliciosa. Senhor mestre. Ela fez uma pausa. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele gentilmente mordia seu pescoço. Mordendo o lábio, ela implorou: veja, eu ainda tenho muitos documentos para processar. Sem chakra, eu sou apenas uma mulher comum. Minha força e resistência estão diminuindo. Mestre, fique tranquilo. Eu não posso escapar de jeito nenhum. Eu só preciso recuperar um pouquinho de chakra. Mesmo que seja só um pouquinho. Isso seria o suficiente. Se ela pudesse recuperar apenas um pouquinho de chakra, mesmo que não pudesse usar a técnica de transferência celestial constantemente, usá-la uma vez por dia lhe permitiria transmitir informações substanciais para Komogakuri. Você diz que sua força física e resistência não são boas, é isso mesmo? Izuki acariciou seu queixo, suas mãos parando enquanto se aproximavam da parte interna das coxas dela. Ele sabia do pequeno esquema que ela estava tramando, apenas querendo enviar informações para Kumo. Honestamente, ele não estava bravo por ela permanecer leal à sua aldeia. Mais cedo ou mais tarde, essa secretária dele cairia completamente em suas garras e esqueceria até mesmo o nome do Raikage. Sim, os olhos de Mabui brilharam com suas palavras. Poderia haver uma chance? Seu rosto transbordava de antecipação. Então preciso confirmar que você realmente não tem mais forças. Izuki sorriu levemente, sua mão cortando facilmente sua blusa como uma faca. Milímetro. Mabui assentiu gentilmente, seu coração palpitando de ansiedade sobre o que estava por vir. Na semana passada, além do treinamento diário de Mikoto e seus encontros oportunos com Mei, ele dedicou atenção considerável à sua linda secretária Mabui. Como o trabalho era crucial, todos os seus encontros ocorreram nesta sala. Não sobrou um único lugar onde Mabui não tivesse sido devastada por ele, incluindo esta mesma cadeira, onde eles ficaram por 2 horas até Izuki ficar satisfeito. E ela estava bem cheia, também. No sofá, a bela mulher de pele escura estava apoiada em seu ombro, sua voz suave enquanto ela traçava círculos em seu peito nu. Mestre, apenas recuperar um pouquinho de chakra seria o suficiente. Então eu poderia trabalhar melhor para você e também servir melhor meu mestre. Mabui disse com um olhar expectante, lutando contra sua exaustão. Tudo bem. Izuki acenou casualmente com a mão. Um frasco azul se materializou, o qual ele entregou a ela. Estas cápsulas restauram a energia física e mental. Mesmo tomando 2 por dia, você vai durar um mês. Trabalhe com paz de espírito, eu vou verificar você amanhã. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Depois de dar-lhe um beijo de despedida, ele se levantou e saiu, deixando Mabui parecendo abatida. Recuperar chakra? Como se ele fosse tornar isso tão fácil para ela. Mabui mordeu o lábio, olhando para a garrafa azul na mesa. Esse homem, ele é tão astuto. Ela murmurou ressentida, HMPH. Mas eu não vou desistir. Apesar da frustração, ela estava realmente sobrecarregada. Desatarrachando a tampa, ela despejou uma pílula azul na palma da mão. Isso é realmente tão milagroso quanto ele afirma? Não pode ser. As pílulas de ração militar podem ter esse efeito. Mas será que essa pequena cápsula pode realmente restaurar a energia? Ela ponderou por um momento. Ela ainda tinha valor para ele, e ele frequentemente mencionava o quão especial ela era. Certamente ele não mexeria com isso. Rangendo os dentes, ela colocou a cápsula azul na boca e mastigou levemente. HM? Tem sabor de mirtilo? Mabui piscou, engolindo rapidamente a pílula. Segundos depois, uma sensação de queimação surgiu em seu corpo. De repente, toda a sua fadiga anterior desapareceu. Energia correu por ela, deixando-a revigorada. Nossa, esse efeito é muito superior ao das pílulas de ração. Mabui ficou boquiaberta com o frasco azul em sua mão, completamente atonita. Não chegue mais perto. Se chegar eu vou te morder até a morte. No último andar do prédio Anbu, no quarto designado para Yuji Tuni, ela estava encolhida no canto. Ela gritou, mostrando suas presas afiadas. Izuki levantou uma sobrancelha e olhou para Mikoto ao seu lado. Mikoto, já faz uma semana. Ela continua assim. Você foi negligente em discipliná-la. O corpo de Mikoto tremeu levemente, suas mãos nervosamente agarrando a bainha de suas roupas. Ela baixou a cabeça, permanecendo em silêncio. Explicações eram inúteis para ele. Ele só queria resultados. Levante-se. Izuki voltou seu olhar para Yujito. Ela tinha jogado o capacete de orelha de gato no chão ao lado dela, em guarda contra ele. Mas no segundo seguinte, seu corpo bizarramente parou de obedecer ao seu controle. Ela obedientemente ficou em posição de sentido. O quê? O que está acontecendo? Yujito olhou aterrorizado. Por quê? Não consigo controlar meu próprio corpo. Quando Mikoto viu isso, um lampejo de medo brilhou em seus olhos.
Afinal, ela também havia experimentado essa sensação de não conseguir controlar seu corpo no começo. Embora sua consciência estivesse limpa, seu corpo só obedecia aos comandos dele. Esse sentimento era pior que a morte. Pegue essas orelhas de gato e coloque-as. Izuki ordenou. Quando ele terminou de falar, a coleira no pescoço de Yujito piscou com um brilho fraco. Seu corpo começou a se mover incontrolavelmente em direção aos acessórios de orelha de gato no chão. Ela os pegou e obedientemente os colocou na cabeça. Droga! É você! Você é quem está brincando comigo, não é? Ela sentiu extrema raiva e humilhação enquanto observava seu corpo se movendo sozinho. Rasteje até aqui docilmente. Izuki continuou a comandar. O corpo de Yujito respondeu involuntariamente. Ela caiu no chão e rastejou em direção a ele, como um felino em seus movimentos. Izuki observou enquanto ela alcançava seus pés. Só então ele sorriu e disse, agora, isso não é muito melhor? Ele gentilmente acariciou a cabeça dela. Sentindo o olhar assassino dela, seu sorriso só ficou mais radiante. Jin, o coração de Yujito Ni está cheio de ódio intenso por você. Parabéns, o anfitrião ganhou 100.000 pontos de vilão? Era um jogo cruel, mas quanto mais o desprezavam, mais pontos de vilão ele podia acumular. Com estes, ele poderia rapidamente reforçar o poder ninja de todos os Kirigakuri. Se alguém teve que sofrer por isso, que assim seja. Sistema, qual é meu total atual de pontos de vilão? Izuki perguntou mentalmente. Uma semana atrás, ele pretendia fazer uma troca. No entanto, ao retornar de Kumo para Keri, ele trocou por uma quantidade substancial de poção de aprimoramento físico. Afinal, ele acreditava que o poder ninja atual de Kirigakuri estava muito aquém do que era necessário para dominar o mundo ninja. Pontos de vilão restantes do Jin. Anfitrião, 450.000? Izuki estalou a língua. Ele gastou tudo, menos 450.000 pontos? Anteriormente, ele tinha quase 2 milhões. Em Keri, a força de combate de alto nível era lamentavelmente inadequada. Excluindo ele mesmo, havia no máximo 2 poderosos de nível Kage, Kizami Yoshigaki e Yagura Karatashi. Além disso, enquanto Kizami era formidável, ele ainda ficava atrás das forças de nível Kage de outras vilas ocultas. Quanto a Yagura, o Manjeki Sharingan do clã Uchiha era seu contraponto natural, tornando seu poder de combate insignificante. Por esse cálculo, a força máxima de combate de Kiri, além dele mesmo, consistia somente em Kizami. Abaixo dele estavam os 7 espadachins ninja da névoa e Manjeki Suzuki. O poder combinado de todos os 7 espadachins poderia possivelmente rivalizar com um ninja de nível Kage. Na verdade, mesmo todos os 7 juntos podem não ser capazes de derrotar Tsunade. Na melhor das hipóteses, eles mal conseguiriam atingir o nível Kage. A força de Mangetsu também estava apenas no limite do nível Kage, ultrapassando metade do nível Kage. No entanto, comparado a um verdadeiro ninja de nível Kage, ainda havia uma lacuna significativa. Sistema, quantos pontos de vilão são necessários para uma poção de aprimoramento diamante? Izuki já havia perguntado sobre isso na loja de troca do sistema. A poção de aprimoramento de Constituição Dourada nível 4 poderia, no máximo, elevar um ninja Elite ao nível meio Kage. Mas além disso, a poção de aprimoramento de diamante. Ela poderia elevar um ninja de nível meio Kage à verdadeira força de nível Kage. E não qualquer nível Kage, um Kage genuíno e formidável. Não foi apenas um aumento no chakra interno. Foi um aprimoramento de atributo geral. Ele impulsionou ninjutsu, habilidades, técnicas secretas e até Kekkei Genkai. Poção de aprimoramento físico nível 5. 1.500.000 pontos de vilão. 1,5 milhões de pontos, só para elevar um meio Kage a um verdadeiro nível Kage. Isso destacou a imensa dificuldade em melhorar potências de nível Kage. De fato, essa era a realidade. Se fosse de outra forma, potências de nível Kage seriam comuns no mundo ninja. Do jeito que estava, apenas Konoha ainda mantinha um número significativo de ninjas de nível Kage. Em outras vilas escondidas, tais shinobi formidáveis podiam ser contados em uma mão. Em todo o mundo ninja, pode haver apenas cerca de 20 poderosos de nível Kage. Izuki esfregou o queixo. Ele tinha atualmente apenas 450.000 pontos de vilão restantes. Para atingir 1,5 milhão de pontos, ele ainda precisava de 1,05 milhão. Onde ele poderia conseguir tantos pontos em tão pouco tempo? Izuki apertou os olhos levemente, olhando para Mikoto ao seu lado. Então ele assentiu pensativamente. Se seu pensamento estivesse correto, ele poderia muito bem matar 2 coelhos com uma cajadada só agora. Ele se virou para ela e sorriu gentilmente. Mikoto, venha comigo por um momento. Quero discutir algo com você. Com isso, ele saiu calmamente e foi para o quarto dela ao lado. Discutir? Poderia ser. Mikoto pensou, lembrando-se do jeito que ele a olhou agora. Seu corpo começou a tremer levemente. Então ela obedientemente o seguiu até seu quarto. Izuki já havia se movido para a beirada perto da janela, observando a paisagem de Kirigakuri lá fora. O design de todos os cômodos deste andar, no lado próximo à parede, era feito inteiramente de vidro. O propósito era permitir que ele, a qualquer hora e em qualquer cômodo, visse facilmente tudo o que estava fora da Vila da Névoa. Izuki sentou-se no sofá. Mestre. Mikoto se aproximou dele cautelosamente. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão para ela. Como um cachorrinho bem treinado, Mikoto a pegou, suas pernas se movendo automaticamente. Ele tinha feito isso tantas vezes que isso tinha se tornado enraizado em sua mente. Logo, ela estava sentada em cima dele, seus rostos a meros centímetros de distância. Ela podia sentir sua respiração fria e seus olhos, cheios de desejo, pareciam perfurar sua alma.
Enquanto sua mente perturbada protestava contra a facilidade com que ela obedecia, seu corpo já estava esquentando em antecipação ao que estava por vir. Sua boca, especialmente, estava produzindo saliva extra para a lubrificação. Enquanto ela se inclinava para beijá-lo, o ponto de partida habitual deles, Yuzuki gentilmente puxou a cabeça dela para trás, seus dedos entrelaçados em seu cabelo. Esse gesto familiar lhe deu uma falsa sensação de segurança. Mikoto. Ele começou, colocando uma mecha do cabelo dela atrás da orelha. Estou decepcionado. Você não seguiu minha ordem. Mestre, me desculpe. Ela tremeu, antecipando a punição. Fazia tanto tempo desde que ela sentiu dor, e ela temia seu retorno. Shi. Yuzuki segurou suas bochechas rosadas, sua voz enervantemente calma. Eu sei que você tentou. Mas sua desobediência merece consequências, não é? Mikoto ficou em silêncio, lutando com suas emoções. Ela não conseguia decidir o que era pior, a manipulação gentil dele ou sua própria concordância com ela. No final, ela sentiu. Era sua única opção. Excelente. Ele sorriu sussurrando em seu ouvido. Agora, minha querida Mikoto, despe-se. Temos uma longa noite pela frente. Suas palavras demoraram um momento para serem registradas, mas quando fizeram, seu rosto ficou vermelho, seu coração batia forte. Mikoto sempre soube que esse momento chegaria, embora ela rezasse para que não acontecesse. Agora que Yuzuki havia falado, ela sabia que ele seguiria adiante. Ninguém poderia desafiá-lo. Mestre, eu não estou pronta. Lágrimas brotaram em seus olhos, turvando sua visão. Embora soubesse que as lágrimas não o fariam mudar de ideia, ela teve que tentar um último apelo. Apesar de servi-lo todas as noites com seus corpos explorando um ao outro sem cruzar a linha final, ela se agarrou ao último resquício de sua pureza, uma barreira que ela não estava preparada para abrir mão. Desde o momento em que eu te capturei, você já estava preparado, e esteve o tempo todo. O quê? A voz de Izuki ficou fria. Você ainda planeja guardar isso para Fugaku? O rosto de Mikoto se contorceu com luta e ressentimento. Desde o dia em que ela concordou com o pedido dele, ela sabia que era impossível. Desde o momento em que você veio até mim, você estava destinada a ser minha para sempre. Izuki beliscou seu rosto, e não se preocupe. Assim como você ama ter isso na sua boca, você vai amar essa sensação. Mikoto mordeu o lábio, seu ódio por ele se intensificando. Jin. Parabéns, o anfitrião ganhou 20.000 pontos de vilão. Essa é a expressão que eu gosto. A voz de Izuki era um sussurro demoníaco, fazendo-a se sentir envergonhada, irritada e ressentida. Quando ele estava prestes a tomar outra atitude, Mikoto falou de repente. Mestre, espere um momento. Eu vou fechar as cortinas. Afinal, uma parede inteira de vidro transparente estava diante deles. Embora brava e envergonhada, até mesmo querendo mordê-lo até a morte, ela tentou evitar a exposição. Não precisa fechá-los. Izuki olhou para a parede de vidro. Este edifício Ambu era a estrutura mais alta de toda Kirigakuri. Os ninjas que iam ao redor controlavam rigorosamente o acesso, e este andar sozinho tinha mais de 100 cômodos. Ninguém notaria uma pequena janela. Mestre, a voz de Mikoto tremeu, implorando. Não é nisso que você deveria estar se concentrando agora. Então, Izuki sorriu levemente, reivindicando seus lábios mais uma vez. Com uma última lágrima caindo no sofá, Mikoto permitiu que suas línguas se encontrassem. Enquanto seu coração apertava, as pernas dela se abriram.